que você faz, você pode fazer com mais eficiência, entendeu? A ideia, a graça está aí. Sim. Entendeu? Sim. Se você for lavar um prato, você pode lavar um prato da maneira mais eficiente. Entendeu? Você Sim. pode fazer sempre procurando. Eu me lembro quando foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 17 anos de idade, e arranjei um emprego de construção no Havaí, entendeu? E uma das coisas que eu tinha que fazer lá, teve um dia que o cara me mandou para a base do prédio, aqueles prédios grandes lá em Waikiki, aqueles hotéis enormes, aquela construção. Eu trabalhava na base do prédio, no porão do prédio, lá embaixo, e tinha uma pilha de cano de 3 quartos de polegada. O cano tinha 12 pés de comprimento, e o meu trabalho era botar o cano num vise, né, como é que é vise? Num turquês, que chama, eu acho, e cortar 2 pés do cano e depois fazer a rosca de novo, entendeu? Eu sozinho, tinha uma lâmpada na minha cabeça, no porão do prédio, na garagem, tinha uma pilha enorme, que não acabava nunca, e eu ali fazendo aquele trabalhinho. É o tipo de trabalho chato, entendeu? E entediante, a beça, você ficar ali cortando aquele negócio sozinho o dia inteiro. Começa às 7 da manhã até o final do dia. Mas, dentro daquela brincadeira, eu comecei a usar o jiu-jitsu. O que eu fazia? Eu falei, vou ver quantos canos eu consigo cortar em 10 minutos. Então eu marcava o tempo, cortava 8 canos. Agora, o que eu tenho que fazer para aumentar a minha produtividade fazendo a mesma coisa? Então eu começava a me ajeitar, puxar o cano com outra mão, fazer assim, jogar para um lado, e a minha brincadeira começava a fazer isso. Quer dizer, a minha vontade de melhorar, de simplificar a coisa, ficou tão significativa para mim, tão empolgante, que às vezes a buzina tocava para o pessoal ir embora e eu ficava ali embaixo, o vigia dizia, o que você está fazendo aqui, garoto? Vai-te embora. Eu falei, deixa eu acabar só essa série aqui, quer dizer, deixou de ser uma porrinhação, uma coisa chata. Então, essa busca pela melhora constantemente, seja lá o que for que você esteja fazendo, para mim é jiu-jitsu. Eu tenho a sorte de ter participado assim, de um momento super interessante de... Eu estava conversando com o Fábio Gurgel, que ele também me convidou para bater um papo no back-to-back dele. E era uma época de muito casca grossa, muita truculência, muito quem é mais brabo. E por um lado, isso era uma época divertida, porque tinha muito maluco na academia. Muito. E uns malucos, gente boa pra caramba, mas maluco. Sim. Entendeu? E você brigava com os malucos, e os malucos brigavam com você. E como você mesmo disse, era uma época de formação. Assim, hoje o jiu-jitsu toma um outro lugar. Sim. Tem uma proteção, né, pro executivo. Você encontra um parceiro de treino. Quem quiser tomar o rumo da competição, toma. Tem lugar para todo mundo dentro dessa arte marcial, né? Tão bonita. Então, eu tenho certo... como você mesmo falou, me construiu muito e me deu muita fibra, né? Acho que a palavra é essa, fibra, porque era uma época muito difícil. Se você não tivesse carne de pescoço, não ficava, né? Não aguentava, né? Total. Tem uma palavra que você falou, já escutei você falando, e que eu acho que o jiu-jitsu, de certa forma, trabalha muito isso, que é a determinação, né, cara? Assim, você ser determinado a chegar lá. A gente sabe que não adianta, eu acho que o sonho é importante, mas para você conseguir alcançar, né, o sonho, uma meta, você tem que ter uma determinação, né? Porque vai vir desafio, vai vir obstáculo. Então o jiu-jitsu, ele te ajuda, de certa maneira. Eu competi outras coisas, né? Às vezes não era tão bom. Mas, porra, meu irmão, eu tinha uma raça ali, uma determinação de querer fazer, de querer chegar, que me ajudava. Me impulsionava ali. Eu chegava perto, entendeu? Sei. E eu acho que o jiu-jitsu tava ali. Depois de um tempo, eu comecei a entender que o jiu-jitsu tinha muito valor na minha vida. Porque não só ali na hora do dojo, mas, porra... lado profissional também, claro. Enfim, em tudo, né? Ele de certa forma me ajudava. Eu acho que a academia naquela época foi uma faculdade de vida, de certa forma, né? E cara, é muito importante frisar que eu tive, o Gigi é um super mestre, várias vezes campeão mundial, de uma família vencedora. A Dani, a esposa dele, também campeã mundial daquela prova que eu não sei o nome, mas que você cruza os Estados Unidos. Ela foi campeã milhares de vezes disso. Agora acabou de ser. O Vitor, que é o meu professor hoje em dia, que é o filho do Gigi, que é o responsável pela Aliança Rio, também várias vezes campeão mundial. O Antônio, mais novo. Só a Júlia que seguiu o caminho um outro caminho, assim.
Então, e um ambiente extremamente familiar, com respeito à família. E eu acho que isso foi uma coisa muito boa para mim de participar. Claro, de ter uma equipe com um monte de casca grossa, um monte de maluco, de um jeito divertido falando, né? Ninguém fazia nenhuma... Não tinha desrespeito. E quando tinha, era colocado no seu devido lugar. Sim. Mas é muito importante ter um mestre que valorizava muito a família e valoriza muito a família. Legal. Né? Isso eu acho que para um aluno é legal, assim, porque te ajuda na formação do ser humano que você está se tornando e vai se tornar, né? Não Total. Só do lutador, né? Total. E assim, cara, você também, falando um pouco, voltando para sua vida, né? Teve um momento ali que você se tornou modelo, enfim, viajou o mundo. Foi. Eu falo isso até porque eu vivenciei também um pouco essas coisas de estar vivenciando o jiu-jitsu de forma intensa, mas, porra, ao mesmo tempo, cara, eu tinha um trabalho profissional super envolvido com marcas grandes, né? Claro. Reunião com diretoria. Então, assim, por que eu tô falando isso? Até com a música, eu fui músico também, então era assim, com surf, era uma diversidade de coisas, né? E de tribos. Então, Sim. porra, eu tava de manhã lutando no campeonato de jiu-jitsu, de noite eu tava tocando um circo voador, numa banda de reggae. Então, assim... não combina muito. Exatamente, mas isso, cara, mas o que eu quero falar é o seguinte, isso te dava uma amplitude, né? Assim, você tá em várias tribos conectado, eu acho que você teve um pouco isso. E eu quero até perguntar assim, como o jiu-jitsu, de certa forma, também te ajudou nisso, né? Porque assim, porra, carreira de modelo é uma outra coisa, né, cara? Você lida com outro tipo de gente, né? Um outro ambiente, não tô, né, falando nem se é bom ou ruim, mas assim, é uma outra atmosfera. Mas eu não tive essa pluralidade de coisas, assim. Eu acho que ao longo da minha trajetória profissional, eu decidia fazer uma coisa muito bem e eu ia até encontrar uma satisfação, assim. Eu fui competidor até os meus 18 anos, né? Lutei adulto, fui campeão brasileiro na adulto, faixa azul e tal. E depois, como eu te disse, eu fui patrocinado pela Company. A Company decidiu fazer uma campanha e decidiu fazer um teste com os meninos. Chamou, na época, a Ana Hickman, era uma jovem modelo, uma top model e tal. E queria tentar usar atletas da marca. Eu fui selecionado junto com mais 2. E dali surgiu essa possibilidade. O meu pai, quando eu morava com ele, era um cara me pressionava bastante para saber o que eu queria, encontrar o meu caminho. Ele sempre foi um cara muito, muito firme, mas colocava muita pressão. Então, quando surgiu essa possibilidade de ser modelo, eu não vinha de uma família abastada e eu achei interessante, pelas gatinhas, outro porque eu ia viajar o mundo, 2 porque eu acho, hoje em dia eu consigo ver que eu sempre gostei, para mim foi uma entrada no mundo artístico, né? Mas Sim. Eu acabei trabalhando como modelo, assim, só como modelo durante só 3 anos. Porque logo depois eu ganhei uma bolsa de estudos para trabalhar para estudar, para me tornar ator. E eu dava aula de jiu-jitsu em Nova York. Eu morei em Milão, aí morei um tempo em São Paulo, aí depois morei em Paris. E aí depois fui para Nova York fechar esse ciclo. Na época era o grande ciclo da moda, hoje em dia o ciclo um pouco mais amplo. Já tinha Londres, claro, óbvio, mas... Tem toda uma semana de moda asiática, né? Sim, o mercado incorporou de uma forma. Inclusive, eu acho que o mercado fashion na Ásia é muito mais forte. Muito mais forte. Cresceu muito na Ásia. Principalmente na China, né? É um grande público consumidor. Mercado, né? Mas eu tinha colocado essa meta. Passei para o vestibular, para psicologia, é importante falar. E tranquei a faculdade e fui ser modelo. E aí quando cheguei em Nova York, eu me lembro que surgiu a época que eram uns meninos muito magrinhos, ingleses, com cabelinho assim, que só dava pra ver um olho, e eu não trabalhava mais. E aí eu falei, cara, vou voltar pro Brasil e tal. E meu pai falou, pô, por que você não tenta ser ator e tal? Eu peguei uma indicação com a minha booker na época, que era a pessoa que me vendia pros trabalhos de modelo. Fui numa aula e, cara, a mulher se amarrou na minha, me deu uma bolsa de estudos. Eu falei que não tinha dinheiro, ela falou, te dou um trabalho. E aí eu fui procurar um lugar para treinar em Nova York, fui lá no Fábio, que era na 14, que era da Aliança na época, foi indicado pelo Gigi.
E aí cheguei lá, dei um bom treino e tal, fui correto, educado e tal. E aí o Fábio, depois de um tempo, falou, pô, por que você não me ajuda aqui a dar aula e tal? O Fábio Gurgel, agora no Back to Back, falou que foi ele que falou pro Fábio me chamar. E a experiência como professor, cara? Porque... ser um Gracie viver do jiu-jitsu é trazer a responsabilidade e tentar buscar ser o melhor sempre, é o melhor no meu caso. Eu já cresci com essa ideia, assim, eu sou uma Gracie, eu não tô ali para brincar. Então, isso não quer dizer que eu não poderia perder, mas eu levava muito a sério a minha profissão e o meu treinamento. Então, eu era aquela menina de 15 anos que antes de ir para a escola eu ia nadar, 6 horas da manhã, e 7 horas eu tomava banho já na academia de natação e ia para a escola porque eu precisava ser diferente e buscar mais do que as minhas adversárias. Então, eu já tinha muito claro na minha cabeça que ser uma Gracie era uma responsabilidade, né? E uma responsabilidade que eu coloquei em mim para eu ser a minha melhor versão e buscar ser a melhor dentro do jiu-jitsu, mas nunca da minha família ter colocado uma pressão em cima de mim. Não existia essa coisa do, Kira, pô, você tem que ser campeão porque você é uma Gracie, você não pode perder, ou sei lá. Não existia. Principalmente por eu ser uma mulher, eu que quis ser campeã. E nunca houve um incentivo dentro da família, você tem que ser campeã, pô, vai lá treinar. Não tinha esse incentivo. Eu quis. Eu olhei e falei, pô, legal. Eu percebi que dentro da minha casa era o seguinte, só era respeitado quem era campeão, entendeu? Era assim, o fulano falou não sei o quê. Quem é fulano pra falar não sei o quê? Nunca ganhou nada. Não sei quem, não sei o quê. O que ele já ganhou? Fala nada. Mas era assim, um assunto que nem era jiu-jitsu, mas entendi. Tudo tinha que ser campeão. Então, as pessoas respeitadas na minha família eram as pessoas que iam pra luta. E eu percebi que eu precisava ir pra luta para ser respeitada também. Então, na minha cabeça, eu tinha que ser campeã para ter uma voz ativa também dentro de casa. Sim. Né? E eu brinco, eu falo, pô, chegava no sofá, o mais graduado tinha o melhor lugar. Eu acho que a regra atrapalha muito, assim como a regra do judô na minha época atrapalhava demais. A regra define a técnica, né? Você tem no judô, na minha época era uma corrida contra o tempo. Até por isso que eu nunca fui um cara de treinar pensando em ponto. Eu sempre tive que treinar pensando em finalizar, imobilizar, passar guarda, porque eu tinha poucos segundos para produzir algo. Sim. Então isso define um estilo, né? O meu estilo sempre foi esse. Ao mesmo tempo, a regra do judô permite que um cara ruim de chão seja um medalhista olímpico, como existem muitos. Sim. Agora melhorou um pouco, agora está deixando um pouco mais. Da mesma maneira, a regra do jiu-jitsu permite que um cara muito ruim em pé seja campeão mundial de jiu-jitsu. Então essa é uma falha do sistema, da regra, tanto de um como o outro, que define a técnica dos dois. Porque não faz o menor sentido duas modalidades que você tem as mesmas técnicas praticamente, você não dominá-las. E você abrir mão de metade delas. Assim, é verdade. Né? Então a regra, eu acho que é muito ruim, tanto do judô, pensando no desenvolvimento do chão, como do jiu-jitsu, pensando no desenvolvimento em pé. Sim. E aí só quem tem mais... Aí eu vou trazer ali uma cultura do Jigoro Kano lá, de a gente não se aperfeiçoa para lutar, a gente luta para se aperfeiçoar, né? Quem tem essa cultura de lutar para se aperfeiçoar e de treinar para se aperfeiçoar, independentemente da competição, né, acaba no final das contas se dando melhor, porque você falou das vezes que você teve, né, o judô te ajudou a ganhar. Sim. Mas não é vou fazer judô para ganhar a competição, vou fazer porque isso faz parte do treinamento, da integralidade da minha arte marcial. Total. É muito mais... A galera do jiu-jitsu tinha uma parte técnica... Mas por causa que o kimono te dá uma habilidade, um nível técnico muito maior do que o sem kimono. Sim. Então, quando você tira o kimono e começa a treinar o sem kimono, você já tem um entendimento, já tem um nível técnico muito maior. É por isso que o de kimono sempre ganhou as lutas sem kimono. Porque legal, eles têm um entendimento técnico muito maior do que o sem kimono. Sim. Então isso é mais técnico. Então quem treinou a vida inteira de kimono, ele consegue tirar o kimono e alcançar um nível técnico muito maior. Quem treinou a vida inteira sem kimono, quando ele bota o kimono, o nível técnico dele é muito inferior. Sim. Então o desequilíbrio é muito grande, entendeu? Sim. Muito grande. Sim. Mas do de kimono pro sem kimono, não. Mas o principal, para mim, foi quando eu comecei pro MMA, né? Porque acho que o principal desafio que eu senti indo pro MMA é a velocidade da luta. Porque eu não sou lutador de uma característica rápida.
Tanto é que se eu olhar todas as minhas lutas, basicamente, eu começo um ritmo mais devagar e vou acelerando conforme a luta vai desenvolvendo. Todas as minhas lutas foram assim. Então, tanto é que nas faixas coloridas, onde o tempo era mais curto, que eu era obrigado a começar mais acelerado, e era muito mais difícil, eu quase perdi a primeira luta, eu saía muito mais cansado, porque como a luta é mais curta, eu era obrigado a acelerar o meu jogo, mas eu não tenho a característica física de começar rápido, né, com a minha musculatura. E pro MMA, você já começa a 1000%. Você já começou já na trocação, derrubar, então foi muito mais difícil fisicamente para mim adaptar para o MMA do que para o sem kimono. O sem kimono, apesar de escorregar ser mais difícil, mas você não tem que se preocupar com a pancada. O cara vai vir tentar te derrubar. Você pode controlar, usar energia para se defender do ataque do seu adversário no começo e depois aumentar o ritmo da luta. O MMA não. Porque a luta já começa muito rápido. Quando o cara começa soltando soco, chute, pontapé, você é obrigado a engajar na luta, né? Então, isso para mim, fisicamente, foi muito mais difícil adaptar do MMA do que qualquer outra coisa. Naquela época, as pessoas não... Hoje em dia, por exemplo, você vê as pessoas falando muitas coisas assim. A mídia social deu uma voz às pessoas assim que... Acho que todo mundo tem que ter a voz, mas deu uma voz a pessoas que antigamente só um cara de uma banda iria ter. Sim, tipo assim, Michael Jackson desse, sabe? Tipo assim, a voz de superstar, que você fala um negócio, todo mundo sabe, no social media você entra isso. Então, antigamente, ninguém falava, por exemplo, várias pessoas, né, tem pessoas que falam mal do meu pai. Se ele estivesse vivo, impossível a pessoa falar mal. Impossível. Eu vejo pessoa falando com o gogó. Mas a chance assim é zero. Então acho um pouco de hipocrisia, entendeu? Né? Então, antigamente não tinha isso. As pessoas eram mais respeitosas, né? Não tinha essa coisa de... As coisas eram resolvidas de outra maneira. É verdade. Era normal, né? Acho que a gente evoluiu muito. Por exemplo, muita gente julga mas o jiu-jitsu teve, né, antigamente, tiveram seus desafios enfim. Eu não gosto nem de comparar com a época de hoje, porque são duas épocas diferentes. É igual você querer escolher o melhor de todos os tempos. Não tem como. São épocas diferentes. Os caras botavam o jeguinho pra fora mesmo, uma paulada na cabeça. Então, isso aí foi vindo a mudar, porque eu tive um problema também, porque um aluno meu, o filho do Lapo, que ele era até juiz dessa Organização Mundial de Surf, e o filho dele treinava comigo, o Alcimar, e brincavam lá com o filho do Fast Ed. E um dia o Fast Ed, brincando, deu a ideia pro filho dele ir lá ver, vai lá ver que jiu-jitsu que ele faz. E botou o filho dele para treinar começar a empurrar o Alcimar, ver o que ele fazia. E o Alcimar fala, cara, meu professor não deixa eu treinar, não me empurra. Eu quero ver como é que é. Começou a empurrar, tu quer que eu mostre mesmo? Aí foi, estrangulou o moleque dormiu. Aí o Fast Ed estava vendo, dentro de casa, ele saiu. Quando ele viu o garoto dele dormiu, ele estava vendo. Ele veio, separou a briga, que é isso? Como é que você estrangula assim? Quem te ensinou isso? Ele falou, meu professor, eu avisei seu filho para não empurrar, não queria brincar, ele ficou me chutando, eu tentava me machucando, eu pedi para ele parar, ele não parou, eu mostrei a minha arte. Mas o outro não gostou, o Fast Ed, quem é esse cara? Eu vou botar ele para fora da ilha. Aí o Alcimar me falou isso, garoto. Olha, ele falou que vai botar você para fora da ilha, que para você tomar cuidado, que não sei o quê, que você não pode ensinar isso aqui na ilha, que é uma coisa muito perigosa para criança. Eu falava para as crianças não usar na rua. Só para se defender. Ele estrangulou, soltou, não matou, mas botou para dormir. Mas anyway, aí um dia eu fui conversar com ele, porque ele falou que me ameaçou a me botar fora da ilha, e eu estava com a minha namorada, que já tinha tomado um soco do time Carvalho, porque eu comecei a sair com ela, o cara foi e bateu na mina, deu um soco, ela estava saindo comigo, eu estava louco para pegar ele, mas eu não queria brigar, porque eu estava lá vendo meus processos de imigração, eu não podia ter briga lá no Havaí, eu não queria brigar, mas
Esse cara deu um soco na minha namorada, que ela estava saindo comigo, namorava ele, largou ele, começou a sair comigo. O cara quebrou o nariz da mina. Então era muito assim, deu muita violência, assim, eles achavam que era o dono da cidade. Sim. Ninguém prendia eles, ninguém brigava com eles. E eu cheguei lá, calminho, né, para me defender, eu tive que me defender, uma ameaça dessa. Eu fui falar com ele pessoalmente. Eu cheguei um dia, ele estava trabalhando lá na terra de trator. Eu cheguei e falei com ele, ô Fested, você é o Fested? Sou assim. Quem é você? Eu falei, sou o Grace. Aí ele desligou o trator, né, desceu. Tava ele sozinho, mexendo num trator. Aí eu conversei com ele, querido, olha só, a situação é essa. Teve um incidente que o garoto aí, o aluno meu, por acaso, não estava com intenção de treinar, o seu filho contou a história, e aconteceu esse incidente, eu queria pedir desculpa por isso, eu não ensino isso para as crianças. Não, eu falei, pô, mas você querendo ir, até convidei ele, você vem lá treinar com a gente. Aí ele falou, não, meu negócio é outro, eu defendo minhas coisas de outra maneira, mas talvez meu filho vai lá. Eu falei, sim, não era para ter, a introdução não era para ser essa, eu gostaria que você viesse, entendeu? Numa amizade, sem ter esse problema antes. Sim. Não, mas não tem nada, vou mandar ele lá. E pronto, e depois disso, cara, calmou, entendeu? Depois disso, aí começou muito o jiu-jitsu, começou a crescer muito na ilha. Então todos, até o pessoal lá do North Shore começou a fazer jiu-jitsu, com o Guy Garcia, aquele pessoal que treinou com o Royler abriu a academia também no Kauai. Então muito local começou a aprender. Então eles mesmo entre si, eles começaram a fazer mano a mano, porque um cara ia brigar com outro, jiu-jitsu, o cara queria... Eles faziam. Hoje em dia, você vai no Havaí, tem um problema de água lá, você vai brigar com alguém, eles saem da água, ficam uma rodinha, que seja 5 brasileiros, 2, e eles deixam brigar. Entendeu? E muitas vezes o havaiano ganha com o jiu-jitsu, porque o brasileiro não sabe, agora o havaiano sabe jiu-jitsu. Então, nessa pergunta, finalizando ela, é que o jiu-jitsu mudou muito isso lá. O jiu-jitsu parou com essa violência, não tem mais agressões lá. E com isso, cara, eu acho que você vê, né, cara, o bem do jiu-jitsu. O que o jiu-jitsu faz numa comunidade violenta? Acalmou, bicho. E eu cheguei simples, não tive medo, entendeu? É um lugar de você chegar lá para ter uma atitude dessa, só com muita consciência, com muito humble, exatamente. com muita calma, com muita dedicação, até de amor contra o Fested. Ele não conhece, o filho dele tomou um estrangulamento, realmente ele ficou louco da vida, né? Pro poder que ele tinha. Sim. Quem é que chegou aqui e estrangulou meu filho? Tudo de cabeça para baixo. Então, ele entendeu, ele tá fazendo jiu-jitsu hoje, ele convida até o Rickson, convida o filho do Rickson para dar aula para eles. Todo esse pessoal para no Havaí, ele traz lá para dar aula no North Shore, né, para eles. E agora eles estão bem envolvidos lá com jiu-jitsu. O Kai Garcia abriu uma academia no North Shore e acabou com o negócio de briga. Você não vê mais noticiário de briga, foto, era para ter, né? Briga na praia todo dia. Qualquer briguinha hoje está na internet. É verdade. Não tem mais briga no Havaí, acabou, cara. Que paz, que coisa boa. Vocês têm, então assim... É muito exemplo ali de casca grossice de vida, entendeu? De vivência, meu irmão. O que eu acho também, isso que você está falando faz todo sentido, mas o que eu acho é que tudo é uma forma de interpretação, sabe? Porque, tipo, como eu falei, minha infância ali foi ótima, não tem como reclamar, foi irado. Eu e meus irmãos, a gente não sabia... Tá sem luz, vamos brincar no escuro. Faltou, não tem problema. Tipo, não era ruim, só que a gente não sentia tanto, sabe? Não, lógico que não era legal um calor do caraca, mas a gente virava, sabe? Sim. Aconteceu. E virar, a gente não parava a gente. E eu acho que isso me forjou. Essa parada o problema não me parar. Então eu sempre interpretei um problema. Eu não ficava olhando a parte ruim, eu sempre interpretava, tipo, como é que dava pra solucionar essa parada. Até no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, eu acho que foi uma parada que mais me fez ser solucionador de problema, mano. Sim. Então, o jiu-jitsu tem muito isso, né? Mas foi muito assim o jiu-jitsu. Tipo, eu olhava o jiu-jitsu e falava, aquele cara tem a guarda, exemplo, aquele cara tem a guarda fechada dura, mano. Eu vou lutar com ele. Vou lutar com ele daqui a 2 semanas. Vou fazer o seguinte... fazer muito específico de guarda fechada. Pra quê? Pra plano B, não plano A. Se cair na fechada, eu vou saber o que fazer bem. Então o plano B tava ali. Só que o melhor plano é o plano A. Eu não vou cair na fechada nem ferrando.
Sim. Então eu treinava na fechada um dia, no outro dia eu falei, agora todo mundo tá me pondo na fechada. Não deixava ninguém fechar. Então, eu já via o problema como uma solução, já arrumava 2 soluções pro problema. Pô, não quero entrar. Se entrar, eu vou fazer isso. Então, eu comecei a fazer isso em basicamente tudo, velho. Tipo, eu acho que foi isso que fez essas paradas ficarem mais fáceis. Eu lidar com várias paradas ruins e até na competição em si. Porque tá um caos ali no UFC. Tá um caos, velho. Gritaria, torcida, loucura. Você consegue ouvir o outro corner, tu consegue ouvir o seu corner, o árbitro tá ali do lado, o bicho querendo te nocautear. Tem que tomar a decisão certa na hora certa, velho. Tipo, você tá no meio do caos, só que você tem que tomar a decisão correta. Isso que é a diferença do campeão de qualquer área, de Fórmula 1, de futebol, de boxe, de tênis. No meio do caos, o cara tem que ter a frieza de tomar a decisão certa. E eu acho que todos esses problemas bons ou ruins, que hoje eu vejo como bons, que me forjaram para ser quem eu sou, foram tantas coisas, foram tantos caos assim na minha vida, que me ajudaram a ter calma e buscar a solução, e não chorar com o problema. Eu acho que esse que é o problema. Muita gente vê um problema, vê uma parada como putz, ferrou, acabou, tu não dá mais pra sair, não tem saída. E eu consigo, meu irmão, tá, esse é o problema, qual a solução? Eu tava conversando com um amigo meu ontem, amigão meu, e ele teve um confronto com um amigão dele. E eu falei, mas fala um pouquinho pra mim desse confronto, o que aconteceu? Ele, pô, o cara, meu irmão, me meteu a mão em mim, e a gente discutiu, e eu virei de costas. E eu falei, porra, mas por quê? Aí ele falou, eu falei, pô, então tu tava trocando ideia com o cara, o clima, tu virou de costas, vai ficar cabreiro se tu vira de costas pra mim também. Mas eu virei de costas por causa disso. Eu falei, pô, mas o cara não sabe, mano. Sim. Tipo, um não interpretou o jeito que o outro viu e virou um puta problemão. Eu falei, pô, vai lá, os caras se entenderam hoje. Tipo, eu fiquei amarradão, porque foi exatamente isso que você falou. Tipo, foram tantas paradas que foram me forjando, mas eu acho que a maior transformação, a maior coisa que aconteceu foi isso. Mediante a qualquer problema, eu tava vendo a solução, tava correndo atrás de solucionar a parada e não me fazendo uma vítima. Como eu falei, minha infância foi irada, mano. Era eu e meus irmãos saindo na pancada, brincando, subindo árvore, pulando. E, pô, eu morava na rua da garagem. A maior viação de ônibus de Niterói é viação Engá. Eu morava na rua da Engá. Eu peguei carona em todos os ônibus, porque os ônibus iam pra garagem ali. Se meu pai visse, meu pai ia pegar a gente. Então, mas o ônibus via, a gente era o primeiro os caras a subir no ônibus. E a gente anotava, peguei carona em todos os ônibus, no 21, no 22, no 23, todos os números de ônibus a gente já tinha pego carona, e brincando no final da rua tinha um frigorífico de carne, tipo um açougue gigantesco, os caras distribuidor de carne, então ficava vários ônibus, a gente brincava de se esconder, pique-esconde lá. A graça era subir em cima dos caminhões e subir no prédio e, meu irmão, fazer loucura assim. Então, tipo, mediante todos esses perrengues, a gente queria brincar, a gente queria, tipo, nessa parada não me parava. Como eu falei, nunca passei fome, já passei vários momentos ruins, já faltou luz, já faltou grana, já faltou tudo. Putz, minha vida não parou nenhum momento pra chorar por causa disso. Eu lembro quando tava um calor do caraca, mosquitada de noite, era ruim. Mas passava, sabe? Uma oraçãozinha, um negocinho, tranquilizava, e no outro dia a mesma coisa, e as coisas foram continuando. Acho que isso tudo teve um porquê que aconteceu. Tudo teve um porquê. Foi para me forjar, para ser esse lutador de hoje, de estar no meio do caos ali. Eu já faço esse trabalho mental com minha psicóloga. Tem uns 5, 6 anos que a gente está trabalhando junto. Ela é uma psicóloga esportiva, Luciana Castelo Branco. Pô, casca grossa, boa pra caramba. Trabalhou com a seleção de judô, se formou em psicologia, fez o doutorado, fez o mestrado, fez mestrado na Espanha, mano. Fala espanhol fluente, que largou tudo, foi pra lá fazer, e veio trabalhar com a seleção brasileira, trabalhou com a Sara Menezes, quando a Sara Menezes foi campeã mundial, e daí eu comecei a trabalhar com ela, meu irmão. Trabalho sinistro que a gente faz, brother. Eu tava 10-0 no UFC,
eu perdi a minha primeira luta, 10-1, no meu contrato novo. Então, vamos supor, eu fiz um contrato de 4 lutas. Ganhei. Em vez de eu fazer a 4ª, de me dar um contrato novo. Então, aqui, entra mais 4 lutas. Acabou esse contrato. Perdi. Ganhei. Perdi. Então, eu tenho que fazer essa última luta aqui. Aí é perigoso quando você tem que fazer a última luta do contrato. Eles podem parar. Essa luta, essa terceira, é a mais importante. Você tem que ganhar. Quando você perde, você tem que fazer a última. Daí é a pressão. Se tu ganhar, renova. E se tu perder, pode ser que não renove. Bye. A maioria das vezes não renova. Daí eu fui fazer essa luta, eu tava numa pressão, tinha que ganhar, e criança. E aí eu falei com ela, Luciana, meu irmão, tô sentindo uma parada, meu irmão. Ela, o que você tá sentindo? Eu falei, cara, que eu tenho que ganhar essa luta. Por quê? Eu falei, porque se eu perder, tal, ela tá. Deixa eu só fazer a analogia aqui. Repete o que você falou. Eu falei, eu tenho que ganhar essa luta. Aí ela, eu lembro hoje essa conversa assim. Aí ela, tá, vamos só imaginar um cenário aqui. Se você perder, tá? O que vai acontecer? Eu falei, se eu perder, você manda embora. Daí eu tenho 2 opções. Eu posso tentar ir para um Bellator, para o One Championship, para um evento grande e tentar ser campeão lá, ou eu posso lutar um evento menor, tipo um LFA e tal, e tentar voltar ao UFC. Aí ela, você acha que vai passar fome se perder? Eu falei, não, nunca. Vou trabalhar, vou lutar de novo, gosto de lutar, eu vou voltar. Então só vamos mudar o seu pensamento? Eu falei, como assim? Aí ela, você lembra que você falou, eu tenho que ganhar, eu preciso ganhar? Eu falei, ela reformula essa frase pra mim. Eu falo, não, eu não tenho que ganhar, não vou passar fome se eu perder. Eu quero ganhar. E só essa palavra, só essa mudança de pensamento, eu lutei muito mais tranquilo. Tipo, arrancou aquela pressão de, meu irmão, tenho que ganhar. Não, você não precisa ganhar. Você não tem que ganhar. Você quer ganhar, lógico que você quer ganhar. Então foram pouquinhas coisas que eu comecei a fazer que meu irmão foi me blindando mais ainda. Eu já tinha essa parada, já tinha toda essa forja, já tinha toda essa casca grossa, já tinha ido para São Paulo, largado tudo, sido campeão mundial. Meu irmão, passaram por aquele comecinho no MMA, mas faltava algumas coisas que ela foi encaixando. E como eu falei, primeiro mentor foi o Fofítio, depois de São Paulo foi o Ramon Lemos, entrou o Vitor Belfort, teve um momento que o Vitor saiu, teve um momento que o Vitor foi seguir a carreira dele sozinho, mudou o time todo, e a gente continua sendo amigo, continua sendo meu mentor, continua sendo grato pra caramba. O cara me ensinou, putz, não dá pra pagar, o cara me ensinou mais, não foi uma faculdade, foram 2 faculdades que o cara me ensinou. Mas quando ele saiu, ele ficou procurando alguém, tava ruim. Daí foi onde entrou o Daniel, o evangelista, que é lá de Brasília, que mesmo o cara estando em Brasília, eu estando na Flórida, a gente se fala todo dia, o cara me conhece sinistramente, me ajuda a organizar todo o meu treinamento e trabalho em conjunto com o Fernando, que é o meu psicólogo, que eu falei que fez a preparação fortíssima, trabalho em conjunto com a Luciana, trabalho em conjunto com meus treinadores e trabalho em conjunto com a minha esposa, e fica todo mundo por trás ali, meio que a Bruna, minha esposa, o Daniel, meu treinador, e a Luciana, minha psicóloga, meio que controlando tudo junto com o Fernando, meu fisioterapeuta, e tem meu preparador físico, e tem, nego pensa que é só o treino do meu irmão, tem uma galera trabalhando ali, como eu falei, ainda tem um cara que fez muita diferença no meu treinamento, na minha vida também, é meu nutricionista, Marcelo Ferro, casca grossa, já foi bodybuilder, ele já cuidou da galera toda, no comecinho, galera lembra quando tinha a Brasa no começo, que a Brasa tava ganhando tudo, os caras estavam lá em São Paulo, ele foi nutricionista do Léo Vieira, do André Galvão, Robert Eduardo Deitor, quando esse cara foi campeão mundial, Demian Maia, ele era um nutricionista dessa galera toda, só que depois ele ficou um pouquinho mais para laboratório e hoje em dia tá lá em Miramar, é meia hora de Miami assim, meia hora lá de casa. O bicho é sinistro, mudou minha alimentação toda, pô, ajeitou meu sono, durmo bem pra caramba, acordo cedo, sou cheio de disposição, tirou meu açúcar, ele deixa meu corpo alcalino, faz uma misturação, faz uma mistura de fruta, faz eu não misturar os alimentos, tipo carboidrato antes, espera 5 minutos, come a proteína. Quando eu tenho que fazer dieta, ele faz uma coisa nos meus macros ali, ele tira o meu carbo de manhã, bota bastante carbo à noite, então eu durmo bem pra caramba, acordo com maior disposição, mas de manhã não tem carbo, você tem que perder peso, tem que baixar o peso um pouquinho, ele tira só o carbo do almoço em alguns dias, dá uma ciclada.
Irmão, como pra caramba, como bem pra caramba, maior disposição. Marcelo fez eu subir de categoria e mudou minha performance ali. E eu acho que uma coisa muito importante também, Dé, que eu falo pra muita gente, que às vezes a gente vê alguém conquistando uma prova, alguma coisa, e a gente meio que pensa assim, poxa, mas a pessoa tem um talento, né? Ela veio com um dom, ela é diferente, de repente aquilo não é pra mim. E eu gosto de sempre falar isso, eu não tinha o dom. Eu não nasci numa família de remadores, eu não conheci o esporte nova, eu não fui criada num esporte na água, eu não sabia surfar, eu nunca tinha surfado, eu não é... Então, tudo foi construído com o trabalho. Eu não tinha o talento. Porque é bacana você nascer com talento para alguma coisa. E, realmente, quando a pessoa é muito talentosa e trabalha muito, ela é imbatível. Aí são os grandes gênios. É muito difícil acontecer porque o talentoso, às vezes... Exato. Às vezes, ou se acomoda no talento, ou às vezes aquilo também é uma grande pressão, porque as pessoas esperam muito dele. Sim. Então, na verdade... Se você pegar o talentoso e quem trabalha muito, esse trabalho vai sempre vencer o talento se esse talento não trabalhar duro. Sim. Então, eu digo, se eu conseguir, gente, se é possível para outras pessoas, porque eu comecei tarde, eu não tinha talento, eu não tinha um histórico daquilo, então foi tudo construído. Então, eu acho que isso é um bom exemplo de que você pode construir algo do zero, algo que você não nasceu para aquilo, mas que se você se dedicar e tiver disciplina, insistência, constância naquilo, é possível. Eu vi a peça na Broadway falada em Yiddish, né, que era a língua que meu pai falava, que na língua não se fala mais. Mas você sabe por que é tão importante essa peça na história inteira? Porque é uma peça, aliás, cara, que é a peça mais passada no mundo. Todo dia, em algum lugar do mundo, essa peça é passada. E o grande barato dessa peça é como é que os judeus, nessa época, na Rússia, né, na Ucrânia, na Bessarabia, de onde vêm minhas raízes, eles viviam em shtetls. Shtetls são povoadozinhos judaicos. Eles eram discriminados, então eles se agrupavam e viviam. E, de novo, essa conversa de diferença de existência e vivência, não sei se apareceu aí no vídeo, como é que eles viviam felizes com tão pouco. Então, o barato do Fiddler on the Roof, da peça, é você mostrar como é que uma comunidade pequenininha, cheia de problema e perseguida, consegue te dar o leite da vaca e dançar, e sexta-feira ir no Shabat, e ficar feliz, dançar, com tanta encrenca, com tanto problema. Então, assim, o grande barato desse negócio é você entender que você pode ser feliz com muito pouco. Sim. Essa é a mensagem da história, que incrível. Exatamente. Pô, não, isso é demais, né? Tá colocando ali, inclusive, às vezes, deixando muita coisa de lado pra te dar, né? É uma paixão envolvida ali, cara, que é difícil até descrever. São coisas das artes marciais, cara. Eu falo, não existe. Aí eu falo assim, não existe, cara. Eu sou puxa-saco do esporte, e dentro do esporte eu separo as artes marciais. Sim. Aí eu falo, por quê? Primeiro que é o esporte individual, a autorresponsabilidade é gigante. Sim. Você entra sozinho no cage, você entra sozinho no tatame, tipo, final do Mundial de Jiu-Jitsu, hoje em dia tem o Black Belt, não sei o quê, todo mundo tá te vendo, o mundo todo, Abu Dhabi, o nego tá te assistindo, é você sozinho. Sim. Isso, a tua responsabilidade é gigante. E 2, cara, você tá formando, isso que você tá contando a história, a conversa que eu tenho muito com meus atletas, que são professores também. Eu falo assim, pô, mestre, não vou poder vir treinar essa hora, porque tem um cara que eu dou aula, o cara só quer essa hora. Aí eu falo pra ele, irmão, tá dando aula de arte marcial. Marcial é uma educação marcial. Ele tá te pagando? Legal. Ah, não, mas o cara só quer dar uma suada. Manda ele comprar uma esteira. Compra uma esteira. Quer suar? Compra uma esteira, meu irmão. Compra uma bicicleta. Você tem que se colocar. Eu sou um professor de artes marciais. Eu formo pessoas. Sim. Eu formo um cidadão. Então, o horário, agora você tem que ser exemplo. Marcou o treino 7 da noite, esteja lá 15 para as 7, 20 para as 7, bote o seu kimono, se arrume e fique esperando ele no tatame. Ele não pode. E se ele atrasar, expor. Irmão, é 7 horas. Eu larguei um outro aluno, larguei uma aula, larguei um treino, larguei para estar aqui. Você não pode virar funcionário, não pode ter uma inversão de valor. Sim. Se o cara está te contratando, não, só quero dar uma malhada, foi então contrata outro. Eu sou professor, eu sou formador de pessoas, eu sou um formador de cidadão.
Eu vou te graduar faixa no jiu-jitsu, né? Faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Aí vem os graus. Mas eu tô te formando numa arte marcial. Então, não é porque você tá me pagando, que nem você pagar uma escola. Você paga uma escola para educar teu filho. Você tá me pagando para eu te educar. Ah, não quero educar. Se você já foi educado, beleza. Agora, se você não foi educado, você vai aprender que todo mundo aqui é igual, meu irmão. Dentro do tatame, eu até falo que é uma simbologia. Eu uso essa simbologia, né? Você tá todo mundo descalço. Descalço, para mim, representa que todo mundo é igual. Sim. Ninguém tem mais do que você. Pode ser rico, preto, branco, pobre, gay. Pode ser o que você for, meu irmão. Sim. Botou o kimono, botou o pé no tatame. Ah, eu sou rico. Você não vai ser campeão mundial de jiu-jitsu porque você é rico. Você não vai ganhar os títulos do UFC porque você é rico. Você vai ter que treinar todo dia, batalhar para conseguir lutar e vencer. É meritocracia. Isso é do esporte. Ah, pô, o cara... Aí eu falo, eu lido com muitas pessoas. Eu trabalho com 1000 pessoas. Tem todo tipo de pessoas. Eu tenho todas as cores, todos os gêneros. Hoje em dia, com essa nova geração, tenho gays. Eu tenho todo tipo. Pra mim é todo mundo igual. Sim. Pisou no tatame. Primeiro que eu olho, eu vejo só um kimono e uma pessoa qualquer. E nem a graduação eu vejo. Pelo contrário, quanto mais graduado, mais responsabilidade você tem, que você começa a virar exemplo. Você é faixa azul, você é exemplo por faixa branca. Você é faixa roxa, você é exemplo por faixa azul. Você é faixa marrom, você é exemplo por faixa roxa, por faixa azul, por faixa branca. Você virou faixa preta, você é exemplo para todo mundo. E o dia que você vira exemplo, você tem que assumir tua responsabilidade. E esse negócio de dar aula, eu falo, irmão, você é um faixa preta. O cara quer treinar contigo, você tem que se dar o teu valor, cara. Ah, o cara tá pagando, o cara que é isso, o cara é poderoso. Eu falo, irmão, não falo assim, cara, não quebre os seus valores por dinheiro, velho. Todos precisamos para viver nesse mundo de hoje. Sim. Preciso criar minha família, eu preciso. Sim. Mas eu tenho certeza, se você for um educador, para qualquer um, quanto mais alto padrão o cara tivesse, fala assim, cara, eu vim aqui para te ensinar uma arte, a te formar como um artista marcial. Ele vai te respeitar muito mais. Você chegar, o cara fala assim, você vai chegar atrasado, e aí, vamos lá. Acabou, valeu, meu irmão, tchau, tá aí teu cheque. O cara não vai te respeitar nunca, meu irmão. Não vai te respeitar nunca. Eu falo isso para os meus alunos todo dia, eu sei que é necessidade, você tá precisando de um dinheiro, o cara tá me pagando, eu falo, irmão, se imponha, se dê o teu valor, cara. O que você passou para chegar nessa faixa preta, velho? É verdade. Quantos dias, de dor, você tá cansado, pô, não vou treinar, vai treinar, tem competição, tem que competir. Pô, perdeu, a tristeza da derrota é um inferno. A vitória é a melhor do mundo. A derrota, tu fala, caraca, dei mó mole. Pô, então, é muita disciplina para você aguentar um desafio só porque o cara tem uma condição financeira maior do que a tua. Eu prefiro ter o dinheiro que eu não quero, cara. É até um dinheiro maldito isso. Pega esse horário que você dá para esse miserável, vai dar para um garoto de rua. Transforma a vida dele. Você vai receber muito mais da vida do que para esse cara. Sim. E vai eu falo para eles, faz o certo sempre. Alguém vai estar vendo, cara. Legal. Aí eles falam assim, pô, eu falei assim, meu irmão, faz o certo. Quando você fizer o certo, o dia que tu fizer errado, ele vai ver também. Mas faz o teu caminho. Pô, tem ninguém vendo. Tem sempre alguém vendo, cara. Tem sempre alguém. Faz o teu certo. Eu sempre falo isso pra eles. Verdade. Profissional que você vive, mas que você também não perde a linha ali dentro desse negócio. Que deve ser difícil, né? Porque talvez até pessoas te cobrem, ou enfim, algumas pessoas vão te induzindo a você cair numa armadilha e sendo levado para um lado que você não quer. Né? Porque você não acredita. São valores, talvez, né? Cara, eu sou um cara que eu levo muito a luta, assim, antes da luta, assim, do meu adversário, mais pro pessoal, né, cara? Eu acho que pra você lutar bem, tu tem que levar um pouco, é profissão, mas, cara, eu não quero ser muito amigo, pera aí, meu irmão, depois a gente vira amigo, agora não, agora é trabalho. Mas eu também sei do valor do cara, do esforço que ele fez pra estar ali, né? Então, acho que eu tenho várias formas de promover uma luta, de querer que as pessoas me assistam, do que chegar ali e, pô, xingar o cara, xingar o filho do cara, xingar a mulher do cara, falar que a mulher do cara é isso e aquilo. Então, eu prefiro não seguir. Eu quero que as pessoas vejam as minhas lutas por tipo assim, pô, eu quero ver o Rafael luta bem, pô, acho esse cara maneiro, eu quero que ele ganhe. E não pra nego me ver perder. Porque a maioria desses caras, eles atraem uma negatividade que a pessoa quer assistir pra ver ele perder. É verdade. Né? O cara, pô, por exemplo, o Kobe,
O Kobe é um cara que ele não pode ir num restaurante brasileiro. Eu duvido que ele senta num restaurante brasileiro, porque ele, por falar mal, veio aqui no Demian, lutou com o Demian, chegou aqui no Brasil, falou aquele monte de coisa, lutou comigo, falou mal dos brasileiros também. Então, o cara... Você chegou a lutar com ele, né? Cheguei a lutar, a gente lutou pelo cinturão. Foi uma luta difícil, luta de 5 rounds, perdi ali, indo pro quinto, a luta tava bem parelha, mas o quinto ele foi um pouco melhor do que eu ali. Pô, o cara, ele é muito duro, né, meu irmão? Bota bastante pressão, jogo de wrestling. Esse jogo emocional aí, ele chegou a mexer contigo, enfim. Cara, não, nesse sentido aí. Na verdade, cara, chegou ali na luta, eu tava bem centrado, eu acho que aconteceu, eu tinha cortado a minha orelha, cara, eu tinha dado 3 pontos na orelha, atrás da orelha, minha orelha tava descolando da cabeça. Ajudando o Michael Bisping lá numa luta que ele tinha contra o Jorge St-Pierre, eu cortei a orelha. E desde então nunca melhorou. Eu lutei com o Robbie Lawler com essa orelha assim, e 2 semanas antes a orelha abriu de novo. E, cara, eu falei, tem que fugir do grappling, meu irmão, porque vai abrir de novo durante a luta. E pode assistir a luta com 15 segundos de luta e minha orelha já estava sangrando. E eu fiquei a luta toda querendo fugir daquelas posições agarradas. E, enfim, a luta foi até o final, cara, minha orelha estava pendurada já. Mas mérito dele, cara, foi o dia dele ali, entendeu? Mas, voltando ao assunto da negatividade, ele é um cara que as pessoas assistem porque as pessoas querem ver ele perder, entendeu? Eu não curto muito isso. Eu acho, numa luta até minha com o Cerrone, na minha primeira defesa de cinturão, eu lutei contra o Cerrone. Ele tava mais... Ele sempre foi um cara que me tratou bem, tratou todos... Só que ele tava, não sei se pela falta de confiança, ele tava falando umas besteiras. Tava. E na coletiva falando, e de cara a cara comigo falando e tal. Aí, a gente foi fazer uma promoção da luta lá em Orlando. E aí, indo pra casa, ele tava sentado no Starbucks, assim. Aí eu fui lá, bati no ombro dele, ele me olhou e falei, meu irmão, fala agora aí, as merdinhas que você tava falando lá, que agora que eu te como na porrada aqui mesmo, meu irmão. Aí ele, não, é negócio, cara, a gente tá no aeroporto. Eu falei, meu irmão, eu sou brasileiro, compadre. Minha parada é pessoal, para de caô, meu irmão. Vai ficar falando essas besteiras, nunca foi te falar isso, tá falando essas besteiras aí agora. Aí, não, que isso, é business. Mas aí... já ganha a luta ali, né? Já chegou na luta cagado. Então, a linguagem verbal, eu acredito que ela também tem 2 lados. Ela tem o lado da defesa, da voz assertiva, de você se posicionar, não chega perto de mim, se afasta. E você usar isso como uma ferramenta, ao invés de escalar mais ainda uma situação, que um começa a gritar com o outro, em vez de você gritar, não levanta a voz comigo. Se acalma. E você dá uma voz de comando, e se a pessoa não se acalmar, é você saber avaliar aquela situação, então eu tenho que me retirar desse ambiente. Mas ela também existe de uma forma muito positiva, porque a gente está se comunicando aqui através da voz. Qual é o tom de voz que eu quero usar com essa pessoa? Qual é o ambiente que eu tenho para praticar a minha voz assertiva, né? A gente fez aquela brincadeira na aula que é muito verdade. Quando a gente vai pedir um café, ou se a gente vai fazer algum pedido que a gente acha que a gente está sendo difícil, a gente afina a voz na hora. Ai, por favor, eu queria um expresso, mas tem como colocar só uma pedrinha de gelo? Gente, eu fui lá na lua e voltei para pedir, mas eu tô comprando aquele café, eu tô pagando com o dinheiro do meu trabalho. Por que eu tô me diminuindo tanto para pedir algo que eu posso pedir com o coração aberto, mas com uma voz? Bom dia, eu queria um café, por favor, mas só um cubo de gelo, tá bem? Eu não preciso me diminuir pra tentar pedir algo. E acontece a mesma coisa no relacionamento. Quando você vai pedir alguma coisa que acha que é difícil, ou quando você fica com medo. Ai, por favor, não grita. Não fala assim comigo. É muito diferente. Eu acredito muito, André, que os adultos, a gente oprime muito a criatividade das crianças, sabe? A criança, ela recebe muito não. E as crianças, elas são mini adultos. As crianças são geniais. Sim. Por conta de eu ter perdido o privilégio de ter pai e mãe aos 5 anos, e a minha mãe trabalhava muito, eu morava
nesse conjunto habitacional lá em Curitiba, que tinha dos 2 lados da rua aqueles prédios com muito apartamento e muita criança. E naquela época as crianças brincavam na rua. Como minha mãe trabalhava muito, eu ficava o dia inteiro na rua. Ela deixava comida pré-pronta. Com 5 anos em diante, eu comia sozinho, almoçava sozinho, esquentava a minha comida. Eu ficava na rua. Então, assim, não tinha muito não para mim. E eu aprontava muito, porque não tinha muito não. Eu fazia meio que o que eu queria. E aí eu era meio que o líder da gangue ali, né? Que só fazia, besteira. E aí, cara, eu sempre estava em problema com a minha mãe, porque eu sempre estava fazendo merda. E aí, porra, tadinha da minha mãe, cara, trabalhava igual uma louca, chegava à noite em casa, tinha feito um monte de merda, os vizinhos puto. E aí, cara, um dia minha mãe chegou, eu devia ter uns 6 ou 7 anos, e aí ela se deparou com a seguinte cena. Tinha uma pilha de tijolo, uma tábua, 4 crianças deitadas, e eu vinha com a bicicletinha, aro 16, pulava as crianças. E a minha mãe parou aquilo, que ela falou, tá maluco, de quem que é essa bicicleta? Vai quebrar a bicicleta de alguém, vai machucar o filho de alguém. Acabou com a história. E foi a primeira vez que tive coragem de peitar a minha mãe. Eu falei, mãe, não acabou não, isso aqui é sério, eu estou treinando. Eu comecei saltando uma criança, eu estou saltando 4. Quando eu estiver saltando 6, tem um amigo de um amigo que tem uma câmera filmadora. Pensa, 1977, não existia celular, ninguém tinha câmera filmadora. Sim. Eu nunca nem tinha visto uma. O amigo do amigo tem uma câmera, quando estiver pulando 6 crianças, ele vai vir aqui, vai filmar, e a gente vai mandar para o Silvio Santos. 6 anos. Cara, o que eu faço hoje? É isso que eu faço. Isso. Exatamente isso. Mas eu fui trabalhar com 11 anos de office boy, com 14 anos eu fui trabalhar de office boy, numa lavanderia, aí com 14 anos eu fui trabalhar numa indústria metalúrgica de office boy, com 16 eu virei auxiliar de escritório, com 18 eu pedi a conta, já tinha minha motinho, fui lá e montei uma oficina de conserto de fibra de vidro, consertar prancha, caiaque, essas coisas. Aí a piscina, montei, aí já era rebelde, já tinha brigado em casa, já tinha saído de casa, eu morava no porão da oficina, e eu tinha alugado os fundos no escritório de advocacia para fazer a minha oficina. Eu peguei toda a minha grana e botei lá. Construí lá um puxado, fiz um chão de concreto lá na frente do porão. Não é construir, mandei fazer, eu mesmo fiz. Eu ia em obra, perguntava para os pedreiros, eu quero fazer um negócio de 8x8, como é que faz, que madeira que compra e tal. Os caras, faz isso, faz aquilo. Aí fui lá, fiz eu sozinho. Aí comecei Aí não tinha... Em Curitiba não tem praia, né, cara? É consertar prancha e caiaque, essas coisas no meio da cidade. Aí um amigo meu que fazia umas picaretagens, ela vendia moto, comprava e vendia essas motinhas 125. Aí ele dava para eu dar um trato na moto, pintar o tanque, as lateral e tal. Aí eu fazia um bico aqui, outro ali, acabou a grana, tava lá, não tinha dinheiro nem para comprar um miojo mais. Aí esse advogado, o Dr. Salomão, cara, esse cara foi incrível comigo. E um dia ele chegou, me viu lá, ele falou, não tá dando certo, né? Eu falei, não, vai dar certo ainda, vai dar certo. Ele falou, sobe lá no meu escritório, quero falar com você. Aí eu subi lá e ele falou para mim, ele falou, cara, te acho um cara muito trabalhador e tal, tem um negócio aqui que eu acho que vai dar certo para você. Eu te ensino a trabalhar, eu sou advogado de empresas que terceirizam o serviço para o governo, limpeza e vigilância. Fui dono dessas empresas por muito tempo, eu montei uma para o meu filho e ele não deu valor, então tem um contrato social aqui, tem uma sala vaga ali, você pode usar essa sala, você não me paga aluguel, eu te ensino a participar de licitação, a gente transfere essa empresa para o seu nome, e em troca você trabalha para mim meu expediente de office boy. Eu falei, caralho, brother, eu era office boy com 11 anos, tenho 18, cara, trabalhar de office boy de novo. Era uma puta de um downgrade, né? Mas eu não tinha opção, cara, eu trabalhava meu expediente de office boy para ele, outro meu expediente ele me ensinava. Cara, ganhei um primeiro contato na Secretaria de Agricultura para 13 serventes de limpeza,
contrato de 1 ano, né? Então, aí já tinha uma grana mensal, eu já fui indo, já aluguei um escritório para mim, aí fui indo, com 22 anos eu tinha 180 funcionários registrados na Wellclean, era o nome da empresa. E aí, cara, eu me sentia assim foda, porque eu trabalhava. Mas eu, né, fui na raça e tal, aí comecei a me deparar com as dificuldades. Cara, eu tinha contrato com o Banco Central, Prefeitura de Curitiba, Teatro Guaíra. Tinha órgãos estaduais, municipais, estaduais e federais. Era uma época de muita inflação e aí era uma época que o governo, tipo, parava de te pagar, assim, do nada. Do nada. E aí, cara, eu comecei a ter problema e E aí isso me deu independência financeira para saltar de paraquedas. Legal. Eu não tinha isso até então. Aí eu era empresário, né, muito jovem. Aí eu comecei o Muay Thai, acho que com 22 anos ou 21 anos. E aí com 24 anos eu migrei pro paraquedismo. E aí agora eu tô aqui. Por que eu contei dessa trajetória? Porque a minha criatividade estava lá, com 6 anos, pulando as crianças. Sim. E provavelmente, se minha mãe tivesse deixado, e se esse amigo tivesse uma câmera mesmo, a imagem ia chegar no Silvio Santos. Mas não era a hora. E aí eu trabalhei de várias coisas, sabe? E me encontrei de novo numa coisa que eu nunca imaginava, que é o paraquedismo. No meu primeiro salto, eu me dei conta que eu morro de medo de altura. Tipo assim, foi pânico. Eu vejo as pessoas fazendo o primeiro salto. Cara, é muito raro ver uma pessoa panicada igual eu estava no dia do meu primeiro salto. Tá literalmente cagado. Assim, eu quase entrei em pânico. E era a pior coisa, a pior sensação disparado. De tudo que eu já fiz, aquilo era a pior sensação. Só que a hora que eu botava o pé no chão, porra, eu consegui, brother. Tipo assim, era uma sensação de conquista, assim, sabe? Eu falei, eu vou de novo. Aí eu entrava no avião, que idiota, eu tô aqui agora de novo, tá? E era esse ciclo. E aí, cara, eu fui fazendo não pelo status ou pela velocidade, pela adrenalina, pela liberdade. Todo mundo fala, você é maluco, você gosta de adrenalina, você gosta de liberdade, você gosta de lugar bonito, você é conectado à natureza, você é aventureiro. Eu sou tudo isso, mas, cara, a sensação de conquista é 80% da minha motivação. O resto vem tudo depois, entendeu? Sim. Então, essa sensação de conquista, ela veio com eu enfrentando a sensação pior que existe, que é o medo de morrer, que é o estresse, que esse medo ele te causa um estresse, é muito desconfortável, né? Ninguém gosta de sentir isso. Sim. Só que por algum motivo para mim isso era importante. À medida que eu fui perdendo o medo dos saltos convencionais, né, que você vai praticando, eu sempre tive essa necessidade de aumentar o medo, de aumentar a conquista. Sim. E aí eu estava trabalhando, estagiando, eu fui morar em Los Angeles, morei lá 13 anos por causa do paraquedismo, né? Saltei 2 anos no Brasil e naquela época chegavam as fitas VHS para a gente assistir 1 ano depois do que tinha acontecido lá nos Estados Unidos. E aí, cara, eu tinha os meus heróis, né? O Kelly Slater do paraquedismo, era o JC, tinha os Flyboys, eu tinha os meus heróis do esporte, que eles eram realmente heróis. E aí eles treinavam onde? Na Califórnia, numa área de salto chamada Perris Valley, que fica ali a, 60 milhas de Los Angeles. Aí eu estava de saco cheio desse trabalho que eu fazia, não estava indo bem. Eu falei, quer saber? Fiz a rescisão de todo mundo, falei, vou pagar a rescisão de toda essa galera e se sobrar alguma coisa, o que sobrar eu vou para os Estados Unidos. Aí, fiz, meio que não sobrou nada. Eu vendi meu carro ainda para ajudar a pagar as rescisões. E o que sobrou do meu carro, eu lembro, eu fui para lá com $2.000. Isso ali que você tinha na cabeça, né, cara? Que era continuar ali focado no esporte, né?
eu falei com você mais cedo, né? Aquele lance do Charlie Brown, né, cara? Renúncia, cara, escolheu uma renúncia. Isso é a vida. Então, a ida para os Estados Unidos eu sabia que iria custar alguma coisa. Eu tive essa proposta de ir pra lá pra fora. E eu já não aguentava mais morar na academia, né? Falava muito com o Júlio isso. Falava, pô, Pica, eu não consigo mais, velho. Já tô no meu limite e tal. Ainda mais porque eu não conseguia mais dormir. A GF tinha na frente do trem, né? Da estação de metrô do Meia. Então, 6 horas da manhã, tipo, 3 horas o trem passa, o trem de manutenção. Você já toma aquele baque, né? Pô, 3 horas, aí você volta a dormir. Aí 6 horas da manhã, aí começa, né? Os trem passando. Aí carro buzinando. Então você já acorda. Eu já acordava no caos de carro, né? Trânsito na frente ali do Mé. Então eu já não aguentava mais isso, né? Já não tinha mais. E o tempo vai passando. E quando você é atleta, você vai se cobrando mais ainda. Sim. E você vai percebendo as pequenas coisas que faltam pra você ter um resultado melhor. E aí vem, né? Tipo assim, quando você hoje em dia tá profissional demais. Hoje em dia faixa amarela, faixa amarela, mirim, já tá de dieta, personal trainer, sacou? Então, mas antigamente não, antigamente a gente era tipo assim, você come o que tem, treina pra caramba e vai, filho. Só que o tempo vai passando. Mas certamente, mesmo nessa época, você já competia com uma galera que tinha, às vezes, muito mais suporte que eu. Muito mais. Mas mesmo assim, na raça, né? Trancos e barrancos, mas tamo aí. Só que é isso que vai acontecendo. Aí às vezes se perde pra um cara desse. Sim. Que tem uma estrutura melhor. E você vai vendo, né? Você fala, pô, não. Preciso consertar aqui. Pô, preciso descansar mais. Não preciso comer melhor. Não preciso suplementar. Sim. Né? Não preciso fazer um treino físico agora. Então você vai vendo os gaps. Sim. E naquela época eu não conseguia, né, ter isso tudo. Foi quando surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu falei, mano. E eu recebi a proposta para ter tudo isso. Em uma casa confortável. Pô, falei, mano. Eu fui primeiro como um teste, né? Fui fazer um teste. Tipo, um teste que eu falo. Eu fui lutar fui fazer o camp da DCC 2015. Camp da DCC 2015. Em Miami, na Fight Sport com o Cyborg. Eu fui pra ajudar o Rodolfo. E durante o camp. Aí o Abra me convidou e tal. Falei com o Rodolfo, pô, então vai. E lá a gente se vira, você me ajuda durante o camp, né? E aí a gente se vira lá. Falei, pô, beleza, ficamos juntos lá. Daí eu conheci umas pessoas lá e tal. Aí eu fui, o Abraham Martin, né, que era o meu amigão, falou pra eu ir pra Ohio. Falou, pô, mano, quer ir pra Ohio, pai e tal, treinar com o moleque lá, o moleque é moleque bom e tal, só que precisa de treino. E ele tem esse cara aqui que investe aqui nele e tal, e o cara vai te dar tudo, velho. Pra você treinar lá 2 semaninhas com ele. Você tá afim? Eu falei, pô, tô. Fui 2 semanas. Aí o cara curtiu pra caramba, me curtiu pra caramba. Aí, pô, fica mais um tempo, pô, fica um mês. Ah, tá bom, fiquei um mês. Aí nesse mês ele, pô, cancela sua passagem. Fica mais um tempo aí, eu compro outra passagem pra você. 3 meses. Aí, fiquei 3 meses de cara. Aí era hora de voltar pro Brasil, né? Por causa do visto. Sim. Voltei pro Brasil. Aí o cara aí me fez a proposta. Pô, você tem interesse, velho? De tipo assim, a gente abriu uma academia junto aqui e tal. Você vai ter todo o suporte que você tem aqui. Você vai só assim querer se importar em. Seu foco vai ser só levantar a academia, né? Que foi do zero. Levantar a academia e treinar. Só que não tinha treino, né? Não tinha treino, só tinha um cara, uma pessoa, né? Pra treinar. Era um moleque bastante duro. Aí eu peguei e falei, mano, não dá mais, eu não consigo mais morar aqui, velho. E eu experimentei aqueles 3 meses lá, né? Eu falei, pô, meu irmão, comer steak todo dia. Eu falei, mano, essa vida que eu quero, sacou? Tipo, fazendo preparação física, meu irmão. Eu falei, mano, vou pra lá. Aí fui, velho, pros Estados Unidos. Uma das melhores experiências, uma das mais dolorosas, uma das mais tipo, desafiadoras e uma das melhores experiências da minha vida, sacou?
como eu disse, eu experimentei os Estados Unidos ali da forma que tem que ser, né? Ali eu experimentei o capitalismo ali dos Estados Unidos, tirei a parte boa, aprendi muita coisa, né? E hoje em dia muitas das coisas que eu faço hoje é graças àqueles 5 anos ali que eu vivi ali e aprendi muita coisa. Isso, isso. É como a gente fala, exatamente isso que a gente falou, né? Do filho. Eu tenho 4 filhos, né? Pô, todos eles são diferentes. Então, uma coisa não vai funcionar com o outro. Sim. E o professor, ele tem que estar ele perceber muito o perfil do aluno dele, né? Sim. E a gente faz um trabalho lá na Grace Core, que é... Pô, primeiro que a gente teve a metodologia amparada com psicólogos e psicopedagogos que nos ampararam a fazê-la. Mas a gente fala sobre a metodologia, se não me engano, é toda terça-feira. A gente reúne todos os professores, a gente faz dinâmica de grupo. Sim. Então, eu participei lá da última terça, lá, você foi lá? Falando com o pessoal lá, né? Sobre brain, a gente teve essa conversa. Perfeito. Então Ficou muito legal. Pô, você vê que toda semana a gente tem essa reunião. Pra quê, pô? Pra não deixar a coisa desandar. Muito legal isso. Né? O cara tem que estar aí pra pedir para os professores também dar feedback, eles contribuem. E a gente vai... Então, é uma metodologia que nasceu tem 5 anos, quer dizer, 4 anos que a academia tem, mas ela está em pleno desenvolvimento, ela continua se desenvolvendo e melhorando, porque ela não pode ser estática. Sim. Né? E aí a gente tem uma coisa que a gente preza muito, né? Que é na segurança do aluno. E o que é a segurança do aluno pra gente? Cara, eu tenho que botar desafios para ele, né? Mas eu tenho que deixar ele preparado para esses desafios. Como é que eu vou botar ele numa cova dos leões ali, jogar ele ali, meu irmão? Se ele não for um cara com muita resiliência e ter muita vontade de continuar, ele vai parar. Sim. Porque ele vai levar uma surra de um moleque, às vezes, aqui. Aí depois ele leva a surra. Aí, porra, e quem gosta de ficar levando surra o tempo inteiro? É porque ele não sabe, ele não tem ferramentas para lutar contra o que o outro cara sabe muito mais do que ele. Sim. E muitas vezes aquele outra pessoa não teve... Ele também passou por isso, então ele quer fazer a mesma coisa com quem está menos graduado que ele. Então a gente lá não faz isso. A gente sempre tem um cuidado muito grande de dar as ferramentas primeiro. Então a gente não faz muito rola solto sempre, entendeu? Sim. Os alunos que entram na academia, eles primeiro têm que passar por um estágio onde eles aprendem defesa pessoal, por exemplo. Depois da defesa pessoal, a gente começa a inserir ele no jiu-jitsu esportivo também, passando pelas posições básicas e de transição, né? Que se você não souber as básicas de transição, o cara como é que vai aplicar um armlock? O cara já quer aprender um armlock voador? Não, meu amigo. Você tem que primeiro aprender as transições, principalmente o teu eixo de corpo, o equilíbrio, que é muito importante para você não ser raspado, né? Então, aprender a se defender dos golpes, porque o cara tá por baixo, geralmente ele começa a querer esticar o braço aqui para lá. Você, cara, se fecha, bicho. Espera, né? Então, a gente vai dando essas ferramentas e aos pouquinhos a gente vai colocando num treino específico. Aí eu coloco o treino específico para ele, assim, cara, te ensinei como é que você se defende das costas, né? Se o cara estiver nas tuas costas, então bora treinar isso aqui. Aí eu começo só no específico. E assim ele vai treinando. Uma coisa muito... que fica muito claro assim, na cabeça da gente, é que assim, o Roger, logo que ele pegou a faixa preta, um pouco antes, ele foi para Londres, né? E Londres ele não tinha com quem treinar, meu amigo. Não tinha ninguém graduado para treinar com ele. Como é que ele fazia? Ele se colocava nas situações piores. Ele ensinava os caras, olha, tu vai me pegar assim, e já botava lá com o cara pegando ele no golpe encaixado. E treinava com esses caras faixa branca, faixa azul, e voltava, era campeão o tempo inteiro. Sim. Né? Então, como é que ele evoluía? Ele evoluía porque ele fazia um treino consciente. Então, as pessoas pensam, às vezes, que para ser um grande lutador, precisa estar saindo na porrada o tempo inteiro, blá, 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 blá. Cara, desculpa, vai demorar mais tempo. Você vai ser um cara bruto, um cara duro, tarará, mas muitas vezes vai ser um lutador limitado. Sim. Lutador de poucas passagens, poucos golpes, que só faz aquele beabá, porque tá sempre lutando muito duro, sempre rola. Não, calma. Cara, e limitado até no tempo, né? De duração disso tudo. Duração disso, é isso. Porque quanto tempo o cara vai aturar, né? De novo, sendo o rei da floresta lá né? Até biologicamente, cara, uma hora que limita. Alguém tá te aliviando, tu sente, né? Tu fala, puta que merda. Tipo eu com o Mica aqui agora. Então, essa sensação, imagino ali que você deve ter tido.
E eu senti que ele não caiu pra dentro, né? Se ele quisesse. Então, pô, foi... Aí, mas até então, falei, pô, tu me aliviou. Ele, não, pô, tu tá forte e tal. Eu falei, eu lembro que o Preguiça também, até então, não era tão meu amigo. E tava no tatame também, a gente nem rolou, porque ia rolar um Mundial, né? E a gente não queria, sabia que ia lutar um contra o outro, e a gente nem treinou. Pô, resumindo a história, né? Aí fomos pro Mundial. Eu lutei e tal, foi o primeiro Mundial do retorno da minha lesão. Aí chegou na semifinal, eu e Leandro. Pô, falei, cara, tem que lutar com o cara, que era meu brother, né? Aí ali já ficou aquele negócio ali, cada um no seu canto, e antes da luta ele me chamou. Falou, pô, chega aí. Falei, pô, já era meu amigo, meu irmão ali, mas eu falei, cara, tipo, por que ele tá me chamando antes da luta, né? Antes, tipo, 10 minutos antes de entrar na luta. Tava rolando a luta e a gente era o próximo, né? A gente tava em deck ali, né? Sim. Falei, pô, Leozinho, pô, o cara tá me chamando. Ele, vou lá, né? O cara tá me chamando. Falei, e aí, Leandro, o que foi ele? Ô, irmão, vou te falar a real aí, eu acompanhei tudo que tu passou aí da lesão, tá voltando e não vou conseguir lutar contigo, brother. Vai lá, tá no teu momento, a minha hora vai chegar. Mas não é agora. E ele deixou eu passar. Então, pô, aquilo ali foi... Foda. Muita gente nem sabe disso, né? E fui lá, lutei. E eu sabia que se eu lutasse com ele eu ia perder. Porque realmente, pô, um mês antes o cara tava me aliviando. Pô, passou, né? Lutei a semifinal, ele falou que tinha se machucado. Não entrou no tatame, mas era mentira. Só falou que a hora dele ia chegar, mas era a minha hora. Mas essa parada ninguém viu ele fazer. Só eu, né? Foi uma conversa, eu e ele ali. O cara abriu mão do sonho dele pra eu, né? E viver o meu, vamos dizer assim. Ele poderia brigar pelo absoluto, poderia lutar comigo e perder. Sim. Poderia dar chance, né? Sim. Pra ver o que ia acontecer. Ele não quis, ele não falou, pô, não vou conseguir lutar contigo, brother. E não lutou, né? Aí, pô, o Leozinho tava do meu lado. Pô, ali quando ele fez isso, foi um sentimento estranho ali. Eu meio que fiquei emocionado, né? Pô, o cara foi da parada tanto, mas eu já na minha cabeça, pô, tô na final, bro. Caralho, eu não achei que ia chegar e tudo bem que a semifinal foi desse jeito, mas, pô, tava ali, ainda tava vivo, né, na minha cabeça. Falei, não, eu não vou lutar a final. Pô, lutei a final, ganhei. E, cara, eu tenho foto, brother, deu no pódio, amarradão, né, ganhei o absoluto, voltei e ele do meu lado com um sorriso no rosto, amarradão, a gente estourando champanhe junto. Ali o cara já era meu amigo, né, então depois disso, falei, caralho, né, pô, se tornou ainda mais, né? E comemoramos junto, tudo. Depois disso, pô, mais ainda, né? A gente saía junto, tudo. Começamos a sair direto e viramos amigo mesmo. E em 2017, chegamos na final, eu e ele nunca nem passou pela cabeça dele que ele me entregou o título. Ele só fez o que ele queria fazer ali. Acabou que em 2017 a gente lutou, né? Foi uma das minhas finais mais duras, né? Eu acho que eu tenho uma protusão por causa daquela luta ali. Uma hora eu fui raspar ele me jogou, caí de cabeça. E foi, acho que 2-2 a luta, só que ele tinha uma punição e eu acabei ganhando. Mas foi aquela luta ali, final Rock Balboa, né? Os dois caíram um pra cada lado, porque realmente a gente entregou tudo ali. E eu ganhei. E 2018 foi o ano que ele se machucou, né? Então, eu lembro que a gente chegamos na final do GP, que teve um GP da IBJJF, e eu falei, pô, Leandro, tu me entregou aquele campeonato lá, esse título é teu. Ele falou, não, meu, tu é louco? Não. Porque quando ele falou, não, tu passa, eu não queria. Eu falei, não, que tá louco, vamos lutar. Não quero. E meio que discutir. E ele falou, não vou lutar. Não adianta, eu vou bater na tua mão, mas não vou conseguir lutar. Então eu nem quero entrar assim, eu nem quero entrar nessa vibe. Aí eu falei pra ele, o título é teu. Ele falou, não, vamos lutar. Eu falei, eu não quero lutar. Ele, não quero. Eu falei, não, pra retribuir aquela vez. Ele falou, que retribuir, meu irmão? Já era, tá louco?
E meio que lutamos ali, foi uma luta horrível, né? Vamos dizer assim, foi um 0-0, que eu não queria realmente ter ganho, porque na real foi uma luta, eu tava machucado, né? Então ele mais uma vez me aliviou realmente ali, que a confederação pediu, implorou pra gente lutar pra não estragar o evento. Só que eu falei, pô, tô machucado. Então eu lutei a luta ali, foi aquela luta bem morna, 0-0, mas acabou que o juiz me deu a luta, né? Então eu lembro que foi até aquilo ali errado, né? Porque realmente ele ganhou, ele lutou melhor, mas meio que a gente sabia que a luta ia empatar, mas ele ia ganhar. Uhum. E, pô, ele não ganhou, né? O título veio pra mim. Eu falei, cara, que merda, né? Tipo, feliz, mas na real era $40 mil, mais 10 do vice, ficou 25 pra cada, né? A gente já tinha... a gente dividimos o dinheiro. Então, pô, na real era só questão do título mesmo, mas não importava. Pô, tava com meu brother ali, a gente dividiu o dinheiro. E 2018 foi o ano da lesão, né? E eu lembro que ele entrou, mas deu pra ver que ele tava um pouco distraído ali, né? Não tava, eu acho que ele tava muito focado na final do absoluto, pensando mais na final do absoluto do que a do peso. E não sei se foi um desfoco ali, não, na verdade, não tirando o mérito do Mohamed ali, mas eu acho que foi um erro que ele deu ali, o Leandro, que custou ali a posição, e ele tentando arrumar a posição, bom, machucou o ombro, né? Então, não, eu acho que foi um erro técnico, vamos dizer assim, que custou, pô, não a luta, mas o ombro dele, sim, né? E claro, ele perdeu a luta. Mérito total ali do Mohamed, que fez um campeonato impecável esse ano, sim, e ganhou. Mas eu lembro que, pô, eu vi aquela situação e depois daquilo o cara ia lutar comigo a final, né? Pô, sem condição nenhuma. Então eu lembro que quando eu vi aquilo, eu só fui falar com o Leozinho, que é meu mestre. Eu falei, pô, Léo, eu quero retribuir o que ele fez por mim. Sei que, né, a equipe me ajudou muito, mas, pô, o que tu acha se eu fizer isso? Porque tem aquela briga também de título, né? Sim. O campeão absoluto ali vale muito ponto, né? Então, queira ou não queira, eu ia atrapalhar um pouco a equipe, mas o Leozinho falou, meu, faz o que teu coração tá mandando. Eu falei, então, legal. Eu que tive a aprovação ali do Léo, e eu lembro que o Léo já tava sem kimono, já tava, pô, puto, né, ali de ter se machucado. Eu falei, pô, bota o kimono aí, vamos ali só pra fazer uma foto. Ele falou, não, meu irmão, nem quero, pô, já era. Eu falei, não, por favor, bota o kimono, vamos lá. Aí ele nem queria botar o kimono, ele só jogou por cima, né, já tava enfaixado, fazendo gelo. E quando eu fui lá, eu falei pro juiz, falei, pô, o título é dele. O juiz falou, tem certeza? Eu falei, não, tem, pô, tá bom. Aí levantaram a mão dele, né, tipo assim, pô, ali na parada, o bochecha, pá, saiu muita coisa como se eu fosse o bonzinho, mas, pô, porque foi na frente de todo mundo, né? Então todo mundo só viu o que eu fiz, mas ninguém viu o que ele fez no 2016, né? Foi 2 anos antes. Então aquilo ali, pô, foi nada, né? Quem começou com isso, quem fez o gesto nobre de verdade foi ele. Então aquilo ali estava sendo só uma retribuição. Mas ninguém sabia, né? A parada aconteceu, só eu e ele, ninguém viu. Não que o meu eu fiz para alguém ver, eu só fiz porque era o momento que meu coração também eu achei que eu tinha que fazer isso, que era uma forma de retribuir realmente. Só que a minha parada todo mundo acabou vendo, e a dele não, né? Então por isso que quando falam disso, o ato nobre mesmo foi dele, né? O meu ali foi foi algo recíproco. Então, pô, a nossa amizade aí foi um grande exemplo isso, né? Então, que não era mais sobre título, quem era melhor ou quem fazia mais. Não, meu irmão, era... Eu lembro que a gente dominou aí durante tempos, né? Sim. 2016, 2017, 2018, 2019. Tudo bem que 16 foi semifinal, mas 17, 18, 19 foi eu e ele na final. Então a gente dominou aí muito tempo, né? A categoria absoluto. E com um título para mim, um título para ele, um título para mim. Então, pô, rolou até isso, né? De um abrir mão do sonho pro outro. Então, pô, acho que isso dos títulos foi algo mínimo comparado ao que a nossa amizade é, né? Que vai ser para sempre, né? Muito animal, cara. Condição de vencê-los, né? Uhum. Como é que esse mindset para isso? Mestrão, o que eu penso é que é o seguinte: no momento que eu chego e piso naquele tatame, eu sei o quanto eu treinei, o quanto eu subi, o quanto eu ralei pra chegar naquele momento ali. Enquanto os caras estão pegando e estão já desde
da infância deles já naquele tatame, já com aquela experiência, com aquelas pessoas já de altíssimo nível. Então eu penso, pô, se eles estivessem no mesmo lugar que eu, muito provavelmente nem 10% deles teriam chegado naquele local. Então eu entro naquele tatame com uma cabeça muito leve, eu entro na cabeça daquele tatame muito grato pela oportunidade que eu tô tendo, pela, como é que se fala? Pela experiência que eu tô adquirindo ali naquele tatame. E eu sei que, independente da pessoa que vai estar na minha frente, a única coisa que eu tenho certeza é que nenhuma deles pegou e trabalhou mais duro, nenhum deles pegou e se deu mais no treinamento mais do que eu. Se eu pegar e sentir que a pessoa deu mais do que eu, aí sim realmente eu me preocuparia. Mas no momento que eu pego, eu sinto que eu dei o meu melhor, pude fazer tudo o que eu quis e tô tendo a oportunidade de pisar naquele tatame aí, eu só vou pegar e fazer a coroação, só vou pegar e tá entrando naquele tatame, dar o meu melhor e dar aquela, começou a chave de ouro, né, na competição. Sim. No restante a gente já sofreu ali no tatame, já sofreu lá em Manaus, quando a gente tinha que pegar um monte de voo, passar dia com fome, passar dia, como é que se fala, dormir no aeroporto, agora é só a parte boa. E dar o melhor, sabe, né? É isso que acho que é interessante falar pro público, é dar o melhor com aquilo que você tem, sabe? É isso, tipo, teve uma época que, pô, a gente viajava pra chegar em qualquer lugar do mundo, a gente passava 30 horas, pô, dormia no chão de aeroporto, não tinha hotel, não tinha negócio disso aí. Comia de repente um macarrão com molho, tá entendendo? Porque assim, eu sempre fui um cara classe média que eu conseguia manter a despesa do meu filho. Eu conseguiria de repente manter um local pra mim e pra ele, mas eu não conseguia manter pra 10. Sim. Então, tipo, eu sempre, e ele sabe disso, eu sempre fui, cara, o que eu consigo pra eles, a gente vai também, vai ser do mesmo jeito, eu não vou, a gente não vai ficar separado. Então, a gente consegue pra todo mundo? Não consegue, então vai todo mundo junto. E aí, assim, lógico, pô, se eu pudesse chegar no local descansado, bem alimentado, com os meninos, sabe, com um camp no local tudo, amém, né? Mas a gente não tinha isso, então dizer, cara, agora é hora da gente pensar que a gente não é desfavorecido porque a gente não tem. Não, a gente é melhor do que esses caras porque a gente chegou aqui sem nada disso, tá entendendo? E aí, os moleques chegavam lá e matavam os garotos, sabe? Os garotos tudo. Vou dar até uma frase que o velhinho sempre falava antes de competição, de forma a mais respeitosa possível. O velhinho chegava com a gente sem tocar no nosso ombro, do lado de fora, olhava pra nossa cara, olhava pra dele, você tá vendo ali? Ele é campeão pras negas dele. Você vai lá e enfia a porrada. Campeão pras negas dele. Coisa de uma hora. Coisa de uma gestão. Tenta encontrar esse equilíbrio. Porque é um lugar onde você pode se conhecer, né? Saber. Eu conheci o meu limite. É uma jornada de autoconhecimento, né? Recentemente eu falei, caramba, como eu me inscrevi, né, pro Brasileiro de Jiu-Jitsu. É mesmo? Aham. E eu competi, foi super legal, tipo, eu fiquei muito feliz, assim, obviamente que eu não ganhei, e nem era essa a intenção, mas no primeiro momento que eu me inscrevi, eu falei, gente, eu vou me inscrever nesse negócio, eu preciso treinar pra não passar vergonha. Eu só pensava isso. Eu preciso treinar, porque eu não quero passar vergonha. Aí eu comecei a treinar, comecei a super me dedicar, treinar, eu tenho uma genética favorável pra disciplina, então assim, se eu coloco que eu vou treinar, não importa, pode chover, fazer frio, sol, o que for, eu vou treinar. E aí eu tava treinando praticamente todos os dias da semana, uns treinos mais puxados, outros mais recreativos, mas tava ali pra não passar vergonha. E aí depois eu comecei a entender uma coisa conectando com a outra. Eu falei, gente, tem uma outra dinâmica aqui. Não era o que eu estava achando que era, sabe? É uma forma nova de se movimentar, uma forma nova de conhecer meu corpo. Isso começou a me envolver profundamente, assim, profundamente. E aí, quando chegou o dia do campeonato e a competição em si, eu cheguei perto, assim, de sentir o que seria chegar no limite. E eu não lembro qual foi a última vez que eu senti isso na vida, assim. A última vez que eu senti isso foi escalando, mas fazia muito tempo que eu não chegava nesse lugar que eu falava assim, eu acho que eu não vou aguentar. E aí, não, eu vou aguentar. Eu vou aguentar mais um pouco. E você criar um ambiente, de certa forma, controlado, onde você pode acessar isso, é um enriquecimento absurdo. Sim. Sim. Absurdo, porque onde que você vai ter a oportunidade de chegar no seu limite de uma maneira segura, né? Sim. O jiu-jitsu te leva muito pra isso, Nossa, né? sério. Você vai fundo no limite. Fundo. E isso melhorou muito meu treino, porque depois da luta, parece que a minha barra
de resistência, de limite, de cabeça, ela aumentou assim para um lugar que eu nem sabia que ela podia ir. Falei, gente, eu aguento muito mais do que eu achava que eu aguentava. Então, às vezes, sei lá, eu ficava nervosa, ia numa academia nova, daí, rola aqui. Eu tô fazendo mestrado em psicologia do esporte no Uruguai. No Uruguai? É. E aí, a hora ou outra eu vou para lá. O curso, ele dura 2 anos, mas a maior parte dele é remoto. Uhum. E aí vou pro Uruguai, né? Deixa eu procurar, assim, jiu-jitsu, onde tem jiu-jitsu no Uruguai. E aí eu achei Ares, sabe? Ares BJJ. E aí eu fui lá, escrevi pro Andres, que é um super querido, inclusive quem for ao Uruguai, Montevidéu e quiser treinar, fica aí uma dica. E aí eu fui lá e rola aí com essa menina. E isso foi antes do campeonato. Eu fiquei meio assim, falei, ai meu Deus, será que eu dou conta? Cara, depois que eu voltei lá, depois do campeonato, uma outra menina que veio treinar comigo, é aquela sensação, cara, essa pessoa não quer rolar comigo, ela quer arrancar minha cabeça. Tipo assim, ela não quer fazer um treino, ela quer me amassar. E aí, tipo assim, tá bom, não tem problema nenhum. E aí, na mesma proporção, você resiste. E aí, acho que o yoga, ele me trouxe uma força de isometria e de resistência, que eu consigo fazer força por muito tempo sem ficar esgotada. Então, é uma força inteligente, sabe? Sim. E a movimentação, né? Que é muito alongamento. Total. Então, assim, é muita resistência. Na mesma proporção que a pessoa vem, né? Ela também sente essa resistência e a própria pessoa é obrigada a diminuir o ritmo. Sim. E eu ficava nervosa, tinha medo. Ficava nervosa antes do campeonato. Depois do que eu vi o que eu passei lá, e passei super bem, eu falei, nossa, tô mais preparada do que eu achava. Sim, mas isso aí que você falou é uma experiência boa. Então, enfim, tem muitos altos e baixos pelo caminho. O que vai segurar a gente é essa paixão que você falou, né? Eu acho. Os percalços fazem parte, as derrotas fazem parte. Eu acho que é isso, é tudo a construção da onde... O ponto que a gente chegou agora, né? Tipo, onde estamos é realmente, tipo, é o processo, tudo que aconteceu com a gente. Sim. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E eu acho que as coisas ruins têm um peso enorme também. Sim. Pra gente valorizar, cara, o que é bom, as nossas conquistas. Exatamente. Então, acho que é muito isso. Eu tive muitos desafios. E os meus desafios foram, enfim, engraçado, em lugares, assim, muito que eu não esperava, assim. Até mesmo no ambiente profissional, no ambiente corporativo. Então, ali é outra guerra, né? Exatamente. É uma guerra do dia a dia. É uma guerra do dia a dia que muitas pessoas vivem, né? Então, assim, não basta você querer se destacar ali profissionalmente. Então, assim, eu tinha o meu trabalho ali como jornalista, como apresentadora, então eu queria estar crescendo ali, mas além dessa trajetória ainda existiam várias outras paralelas, né? Que é você tá lidando num ambiente corporativo, tá lidando com pessoas e com gente bacana, com gente que não é. Sim. Tipo assim, que realmente se incomoda com você. Sim. E tipo, e aí é muito complexo. É uma equação complexa. Sim. Pra caramba. Viveram, né? E que existe muita paixão ali nesse negócio. A gente sente no código tem a palavra honra, que para os samurais talvez fosse o conceito mais importante. E a honra está muito conectada à nossa ancestralidade. Aqueles que vieram antes de nós. É importante olhar para trás, eu acho. E ver, né, quem veio antes. Se for uma situação que nós não tenhamos muito orgulho, que pode acontecer, olha para trás e não vai achar algo muito bom, perfeito. Cabe a nós construir uma nova história e melhorar e ser melhor. A honra está aí. Sim. Eu vou me dedicar ao máximo para ser melhor do que veio antes de mim. Sim. No meu caso, não. No meu caso, eu tenho uma ancestralidade muito, muito forte. Né? Eu venho de 3 gerações de médicos. Bisavô, avô e pai. Né? Então, eu sempre, meus irmãos e eu, a gente conversa sobre isso, sempre tivemos essa pressão, vamos dizer assim, de exercer a medicina.
E eu considero que nós exercemos a medicina preventiva através do nosso trabalho. Nós nos vestimos de branco, né? Todos os dias, porque o tio Hélio brincava com o nosso pai. Ele dizia, eles escolheram a minha profissão, não a sua. E meu pai falava, não, mas eles também estão exercendo a melhor medicina, que é a medicina que previne as doenças. Sim. Então nós temos isso. Meu avô, por parte de mãe, né, era um grande intelectual, um grande pesquisador, gostava de história. Desde pequenininho ele conversava comigo sobre história. Então, isso nos inspirou a estudar a história do jiu-jitsu, a história das artes marciais, essa parte da filosofia, toda essa intelectualidade que nós trouxemos e que é tão importante no nosso trabalho. O meu avô paterno, que foi o primeiro a fazer jiu-jitsu e quem se interessou pelo Hélio Gracie, pelo jiu-jitsu, com uma história fantástica, ele era um homem que dedicava a vida dele a ajudar o próximo, transformar vidas. Ele era um médico, homeopata, e um dos pioneiros da homeopatia no Brasil. Pô, que legal, hein? E ele, 50% do trabalho dele era gratuito. Era para ajudar os menos favorecidos. 50%. Metade do trabalho dele, ele não ganhava nada. E ele tinha essa... Para ele, nada era mais importante do que a caridade, do que a benevolência, do que a generosidade, ajudar aquele que está precisando. Então foi algo que também nos inspirou e nos deu também essa não pressão, mas responsabilidade, no sentido de também dedicar a nossa vida. Então, aí entra o que você falou, essa transformação das vidas, que é a coisa mais importante. Sim. A gente sentir, como aconteceu com a nossa família. Eu citei a data que eles entraram e a transformação. Então, é o que nós almejamos com os nossos alunos. Se eu puder impactar a vida deles de alguma maneira positiva, porque de forma alguma nós queremos forçar os nossos alunos a viver como nós vivemos. Cada um tem o seu caminho, nós entendemos muito isso. Sim. Cada um vai escolher o seu caminho, não quer dizer que um seja mais positivo do que o outro. A gente falou um pouco disso, da individualidade também. Individualidade. Porém, se a gente puder... De novo, da arte marcial, o quanto talvez isso tenha sido importante também. E você conseguiu passar, né? Então, assim, é quase uma missão cumprida, né, cara? Quando você vê um negócio desse, você fala assim, porra, meu irmão, a missão foi cumprida, porque tocou o coração de verdade. Eu formei aqui verdadeiros seres humanos, né? Eu digo que eu ganhei na Mega sozinho. Sozinho não, ganhei com a minha mulher. Porque, vou te dizer, é um prazer você saber que você tem filhos e filhas que são pessoas do bem, que tem discernimento entre o bem e o mal, nunca se envolveram com pessoas estranhas, porque você não está... Você está sujeito às suas filhas terem um cara mais esperto, né? Sim. Que usa uma droguinha aqui, bebe um pouquinho mais e diz, deixa comigo, eu te dou carona. Não, mas você bebeu? Não sei o que eu estou fazendo. Nunca sabe, mas ele não sabe que não sabe. Não. E elas não sabem, acham eles... como eles são bacanas, como são espertos. A gente sempre criou e falou assim, minha filha, não existe horário. Liga que seu pai te pega, aonde você estiver. E não vou te recriminar por absolutamente nada. Quantas vezes eu saí de madrugada para buscar as filhas em festas diferentes, as filhas que elas não vão às mesmas festas por causa das idades. Eu buscava com a amiga ou 2, 3 amigas, levava as 2, 3 amigas em casa, deixava ela na casa da mãe ou levava para casa, sempre bem, sem estar bêbadas, sem estarem drogadas. Pô, e a alegria que você sente disso? Fala assim, porra. E eu vendo aqueles meninos saindo, catando cavaco, vomitando às 3 da manhã, 4. Eu falei assim, caraca, se essa festa que minha filha estava, mas eu também frequentei essas festas. Sim. Né? Todo mundo bebe demais. Sim, cara, mas eu estou falando, você passou por isso. Né? Claro. Você estava na frente, você sabe como é que as coisas acontecem. Claro, exatamente. E eu acho que essa conexão com os filhos também é muito importante. Né? Assim, você não ser só um pai, mas um amigo também, um cara que entende o que está acontecendo, o que está rolando. Por isso que essa coisa também do sempre jovem é importante, o nosso espírito, né? Tá sempre... Porque aí você fica conectado, né? A gente é jovem há muito tempo, né? Porra, muito, irmão. E eu quero ser para sempre, cara. Né? Com o espírito jovem. Conectado às coisas que estão acontecendo. O esporte dá isso muito. O esporte dá esse espírito jovem, assim, você veleja, né? Você faz kite também. Sim. Eu também faço kite. E a gente, todo ano, a gente pega uma semana, de 7 dias a 8 dias, e nós vamos para uma cidade do Nordeste entre julho e dezembro.
Né? A gente faz isso desde 2017. Eu comecei em 2018, que eu não sabia que tinha em 2017, que eles não me chamaram. Foi, pô, vocês não me chamaram, foi fazer. Aí, de 2018, eu fiz 2018, 19, 20, 21, e esse ano a gente está indo em agosto de novo para Guajiru. E só vão os homens. Aí você fala assim, pô, só vai homem nessa festa, a festa ao Clube do Bolinha? O mais novo tem 45 anos. É tudo homem casado, com filhos formados já, não sei o quê. Meu irmão, a gente ri da hora que a gente chega no aeroporto até a hora que a gente chega no aeroporto de volta. Mas como a gente fala bobagem, como a gente se diverte, como a gente tem uma vida completamente relaxada, diferente. Sim. Né? E o grande denominador comum de todos nós, que temos profissões diferentes, idades diferentes, condicionamento financeiro diferente, é o kite. Sim. Todos nós somos ligados pelo kite. Sim. Então a gente vai para velejar, bola da Windows, da onde a gente está, para onde a gente vai, quem vai buscar. Então, cara, é muito bom, é muito divertido. E o cais, cara, a nossa vida fica vazia. Cara, é tudo. Isso é outra coisa. Amizade, meu irmão, uma das coisas, isso é pesquisa. Amizade é uma das coisas que te faz viver mais. Vou terminar o assunto com uma história bem interessante e rápida. Minha mulher foi em Harvard, tá? Ela vai para um monte de lugar, porque ela é excelente hematologista, e nego chama ela para ir para os lugares conversar. Ela chegou em Harvard e foi no centro de pesquisa de lá. E tem uma pesquisa científica que eles fazem lá, que é a mais antiga de Harvard. Eles têm mais de 150 anos. Eles pegam crianças pequenas de 5, 6, 7, 8 anos e entrevistam ela a vida inteira até 80 anos de idade. E as perguntas são sempre as mesmas no final. Vem aqui. Aonde você foi mais feliz na sua vida? O que é que te deu mais prazer na sua vida? Foi ganhar $1 milhão, foi ficar trilhardário, foi ter comprado um sítio, ter comprado um cavalo, um Porsche. O que é que foi mais importante? O cara no leito de morte, eles respondem. Sabe qual é a resposta mais eficiente de todos? Não é quando você fez filho, casou, ganhou $1 milhão. Os momentos que eu passei com os meus amigos dando gargalhada. Todas as emoções com meus amigos. Aí eu parei e falei, pô, tô no caminho certo. Entendeu? Porque a amizade é tudo na nossa vida. O jiu-jitsu é o esporte mais honesto do mundo. É a arte mais honesta do mundo. Não tem como você fingir nem esconder nada no tatame. Alguém vai te desnudar, alguém vai mostrar quem você é. A tua máscara vai cair se você está usando uma. Exatamente. Não tem jeito, não tem pra onde correr. É muita honestidade. O tatame é um equalizador e o tatame mostra quem você é de verdade. E quem você é de verdade, melhor ou pior, não faz diferença. Desde que você seja realmente essa pessoa e não tente ser outra coisa. Então, isso já você superou isso e realmente, assim, passar por isso na jornada de vida deve ser a coisa mais difícil do mundo. Olha, André, realmente, se você pensar em termos de perda, você não pode perder uma coisa mais importante do que um ente querido, principalmente um filho, né? Perder um pai é mais ou menos dentro de uma escala, você já espera que ele vai dar na tua frente, mas o filho é sempre aquela surpresa, né? Meu filho é uma pessoa linda, um moleque cheio de vida, com 18 anos, e a gente tinha um amor incondicional. Com a partida dele, eu fiquei sem chão, entendeu? E não fiz nenhuma força, ou não usei nenhum tipo de técnica ou processo para minimizar isso. Primeiro, porque eu não tinha. Segundo, na minha verdade, eu queria mesmo era chorar, eu queria mesmo era abraçar a dor e pular dentro de um lago com 200 quilos no peito, entendeu? E eu fui capaz de chegar até o fundo do poço sem nenhuma resistência. Porque tem gente que quando perde alguma coisa, fala, mas eu perdi, mas vou recuperar. Ele morreu, mas Deus vai me dar isso. Você começa a criar uma coisa que você não... Quando você perde um braço, você não tem condições de recuperar esse braço, você não tem condições de jogar bola com esse braço imóvel, você não faz mais nada com ele. Então, o que você tem que fazer, na verdade, é se reinventar, renascer de novo sem o braço. E começar a ficar feliz que você tem ainda um braço para jogar ping-pong, ou que você pode fazer o que você quiser com outro braço. Então, na verdade, eu tive que passar por um processo de perda onde eu entendi meu corpo, meu espírito vazio, sem aquele ente amado.
E passei por esse processo de perda. Passei quase 2 anos assim, sem vontade de treinar, sem vontade de pegar onda, sem vontade. Tive uma queda de testosterona braba, fiquei depressivo porque. E não fiz falta, e não fiz como se eu tivesse, eu tenho que voltar ao meu normal, eu quero voltar bem. Eu fiquei falando, pô, se eu tiver de morrer, definhar até morrer, eu quero sentir o que eu estou sentindo. Eu quero dar, honestamente, valorizar a perda. Quando você perde uma coisa que você gosta, você vai chorar até não querer mais. Então eu realmente entrei deep nesse negócio. Já depois de um período, eu comecei a ficar um pouco mais estável. E aí, um dia, eu estava no bosque que tem atrás da minha casa, resolvi fazer uma plataforma em cima da árvore para poder conversar com meu filho. Porque dessa plataforma eu conseguia ver o oceano. Um lugar lindo num hillside que tem na minha casa. Durante praticamente, do dia que eu pensei em fazer isso até o dia que eu realizei, foram 3 semanas, da primeira luz do sol até a noite, pendurado na árvore, de cabeça para baixo, fazendo furo, serrando, mexendo, comprando madeira, indo no Lumber Yard comprar madeira, voltava, e não dava para fazer pendurado, eu ia na loja comprar uma cinta de alpinismo para ficar pendurado de cabeça para baixo, fazendo furo. Eu fiquei focalizado nisso, só fazia comer e construir essa casa, e dormir, morto de cansado. Acabei de fazer, botei uma picture dele, fiz um chão de wood bem vernizadinho, a coisa ficou linda. E aí eu ia lá conversar com ele, ficava ali meditando, acendia o incenso, via a foto dele. Foi um lugarzinho de paz que eu encontrei. Num dia, eu, pensando no que meu pai falou comigo, com algumas coisas e tal, eu me lembro que ele falava que não tinha nada totalmente ruim e nada totalmente bom. As coisas têm uma dualidade, dependendo do ângulo, dependendo do propósito. Aquilo que eu fiz com boa intenção para você pode ter sido ruim para alguém. Nada é totalmente 100% de um lado nem de outro. E eu comecei a ver qual era a vantagem, qual era o benefício da partida do meu filho. E depois de pensar muito, eu entendi que até a partida do Rockson, o tempo para mim não representava muito, eu controlava o meu tempo. Eu marcava minhas visitas, eu marcava minhas trips, minhas viagens, eu marcava meu tempo. Se o meu filho chegasse para mim e falasse, papai, preciso falar com você, eu falava, agora não, filhinho, deixa o papai pegar onda, eu volto, quando eu voltar do surf, eu volto, falo contigo. Ou seja, eu administrava o tempo com muito mais desrespeito pelo tempo do que eu deveria ter. Quando o Rockson partiu, eu descobri que o amanhã pode nunca ter. O amanhã não pode nunca existir. Então, com esse aprendizagem, eu aprendi que o meu tempo hoje eu uso somente da melhor maneira, eu não desperdiço mais o meu tempo. Esse tempo que eu estou passando contigo aqui, ele é valioso tanto para você como para mim. Sim. Eu não faço nada mais que eu acho que estou perdendo tempo. Se eu estiver indo para o Japão, para uma coisa importante, no caminho ao aeroporto, minha filha me liga, fala, papai, eu estou aqui com um problema, estou chorando, eu vou parar o carro, vou falar com ela o que eu tiver de falar pelo tempo que eu tiver de falar. Se eu perder a trip para o Japão, é isso que vai acontecer. Vou remarcar, vou discutir. Mas o tempo que a gente vive, o presente, o momento, eu atualmente tenho um valor, assim, eu trato como diamante. Então eu valorizo hoje. Hoje eu faço do meu dia tudo aquilo que eu posso fazer para não precisar usar o amanhã. O amanhã, para mim, é um bônus. Então, com isso, eu agradeço a partida do meu filho, porque ele hoje me ensinou a usar o meu tempo com inteligência, com sabedoria, com exatidão. Ou seja, eu aprendi, porque até então, se ele não tivesse partido, eu poderia estar aqui, desculpa, André, não vou poder fazer, não, vamos desmarcar para a semana que vem. A coisa poderia ser muito mais assim, tipo, o tempo completamente desrespeitado, entendeu? E as coisas passam e você perde a oportunidade de fazer. Atualmente, não. Eu planejo, eu executo, eu planejo, eu executo, eu realizo, eu estou focalizado em entender o momento com muito mais presença, com muito mais sabedoria, com muito mais integridade do que simplesmente, vamos marcar isso, a gente marca outro dia, a gente faz. Então, para mim, as coisas... Então, hoje em dia, eu sou um cara que perdi muito, mas ganhei muito.
E hoje em dia, muito embora esteja com o meu coração partido pela falta, a parte que existe do meu coração, ela está funcionando em high intensidade, entendeu? Numa intensidade muito mais alta, porque eu dou muito mais atenção, muito mais amor, muito mais respeito, muito mais connection com tudo aquilo que me interessa e muito menos atenção para as coisas que não me interessam. Entendeu? Eu hoje em dia não vivo mais esperando as expectativas dos outros ou o que os outros pensam que eu sou. Eu tô preocupado em fazer o meu serviço, que eu acho que é importante, para quando eu botar a cabeça no meu travesseiro, eu falar, bom, hoje eu fiz o que eu podia fazer, obrigado, Senhor, por estar vivo, e, entendeu? Viva. É uma questão de troca de energia que eu tenho que dar o meu melhor para receber o meu melhor, entendeu? Porque às vezes as pessoas, elas perdem um pouquinho a perspectiva, entendeu? Quando eu pergunto para você, André, qual é a coisa mais importante na sua vida hoje? Acho que é a família, né? Tá errado, meu amigo. Para mim, as coisas mais importantes que eu tenho são a minha família. Mas a coisa mais importante para mim sou eu mesmo. Porque se eu não estiver ao meu melhor, o meu filho não vai receber de mim o meu melhor. A minha mãe, o meu irmão, o meu empregado, o meu funcionário, qualquer coisa. Se você estiver bem, você pode ser um raio de luz para tudo que você toca. Se você estiver mal, não adianta você estar estressado no computador, teu filho chegar, papai, vamos brincar. Meu filho, agora não, deixa para lá, papai fala com você depois. Você está sendo 10% do pai que você poderia ser. Por quê? Porque você está estressado, está com dor, está com problema. Então, quando você olha para você e fala, como é que eu estou? Pô, eu estou com um problema, então tem que consertar esse problema. Estou estressado, tenho que melhorar o meu estresse. Porque você quer ficar o teu melhor possível para que, no teu melhor, não porque você é egoísta, não porque você quer look good no espelho, mas porque no seu melhor nível você pode servir na sua maior intensidade.